Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta suave, mano. Tranquilidade, e você? De buenas, em Atenas. E o X, não voltou né? Qual, o X ou o Xvideos? Não, o X. Achei que tinha derrubado o Xvideos. Porra. Ô, Xandão! Não voltou ainda, mas... Manda mensagem pra mim, não. Cara, será que a minha habilidade tinha voltado? Não, mas vi uma notícia que o Xandão vai liberar aí o X, hein? Por favor, hein? E aí na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Quirudones. Tranquilidade, Quiridão? Tranquilo, galera. Férias agora, né? Pô, de férias, tranquilão, cara, suave aqui, pronto pra mais uma, vamos que vamos. É isso aí. Rafa, fala pra mim quem que é nossos convidados mais que especiais de hoje. Cara, hoje a gente tem a ilustre presença do Fry do Hit aqui do PMA Trio. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Satisfação receber vocês aqui. Vocês agradecer por vocês terem aceitado esse convite. Legal, a gente que agradece aí o convite. Pô, demorou, mas chegou, né? Falei com o Fryzão há um mês atrás. Que a agenda aqui, graças a Deus, 2 meses pra frente, assim. Mas legal, mano. Tô muito feliz também com a presença de vocês, da hora pra caralho. Muita história pra contar aí. E, cara, como começou o lance do PMA, o lance atual, a banda atual que vocês estão tocando, o PMA Trio, como começou o lance da banda, assim? Bom, a gente começou em 2017, assim, o primeiro show do PMA Trio foi em 2017, né? Começou eu, o André Abreu, que já é um amigo meu aí de longa data aí, né? 22 anos de amizade. E nesses 22 anos, a gente tentou montar algumas bandas, né? Inclusive, acho que em 2008, ele me convidou para a gente tocar num projeto de música instrumental chamado Quadrado, né? Na época eu aceitei, foram 2 shows, um no Centro Cultural. Eu lembro que um foi lá no Teatro Nelson Rodrigues, eu acho lá em Guarulhos, né? 2008 a gente tocou, foram 2 shows bem legais, assim. Mas antes disso, como eu o conheci em 2001, né? A gente, porra, cara, vamos montar uma banda. A gente tentava, mas não dava certo por conta de... E aí, André, vamos arrumar um vocal, né, mano? Pô, faz vocal você. Não, faz você. Ninguém queria cantar, né? Ninguém queria cantar, mano. E aí, né, cara, eu acho que, sei lá, todo mundo conhece um pouquinho da cena aí. Durante bons, longos anos aí eu fiz parte do Gritando HC, né? E uma dessas coincidências aí eu conheci o André no dia da missa de 7º dia do Donald, né, cara? Então... eu lembro que eu também era muito amigo do Márcio, irmão do Donald, o Márcio Calisto, né? E ele sempre falava do André, porra, mano, eu tenho um brother aí que ele toca guitarra pra caralho, então a gente vai montar um projeto, né? Projeto aí inspirado em bandas como Minutemen, o Fire Hose, né? Mano, ele tem a pegada do cara do Afghan Wigs, né? Eu falei, caralho, não, esse maluco, quero conhecer ele, velho. Uhum. E ele, o Márcio sempre falando do André, né? Aí, beleza, né? Aí, nesse dia aí, triste, né, mano? Porque, pô, missa de 7º dia, né? Uma semana que a gente tinha aí do velório do Donald, enfim, né? Aí que você não perde só vocalista, você perde um amigo, né, mano? Meu, é membro de família, né, mano? Não é só um amigo, né, cara? Porque... o início de tudo aí, a gente voltando lá um pouquinho pro Gritando HC, tipo, tudo foi um negócio muito familiar, né, meu? Muito, muito intenso. Sou amigo da Ale desde a adolescência, a gente se conheceu praticamente na escola, né? Então, voltando lá a parada da missa de 7º dia, aí o Marcinho chegou com o André. Mano, isso aqui é aquele meu, mano, que eu te falei. Eu falei, mano, tá legal, pá, trocar uma ideia. Aí naquela época que a gente não tinha celular, né? A gente trocou o telefone e a gente começou a se falar direto de música, de banda e sempre daquela vibe. Pô, adoro isso. Pô, queria fazer um som assim, assado, né? E a gente tentou algumas incursões aí, só que elas não foram bem sucedidas, né? Porque ficava, porra, mano, quem é que vai ser o vocal da banda? Eu nunca tinha feito isso até então, né? Então, beleza. Aí depois de um longo tempo... acho que nós nos reencontramos em 2016, né? E eu lembro que eu estava fora do Gritando nessa época, né? Então eu saí do Gritando no finalzinho de 2015.
Não, 2015 não, 2014. E aí eu tava meio de saco cheio de já fazer algumas coisas, tal, não queria me envolver muito com música. Sabe que você tá naquela fase, cara, eu preciso dar um tempo pra mim, que eu tava assim meio perdidão, né? Tinha acontecido uma vibe, um problema pessoal comigo e na época não tava sabendo lidar com a coisa, então isso afetou várias coisas, né? Eu acho que o Fry lembra bem, né? Que em 2014 a gente gravou lá no estúdio do Fry Terra de Lobisomem. Terra de Lobisomens, né? Eu lembro que quando a gente tava ensaiando com a Chacuca lá, você mostrou pra mim umas take lá. Exatamente. Vocês ensaiavam de domingo, aí vocês ensaiavam acho meio-dia, aí Sim. depois ensaiavam gritando umas 5 da tarde, assim. Isso. Mano, domingão da hora. E aí, cara, em função desses problemas que estavam acontecendo, mas não era com ninguém da banda, era algo que eu não estava sabendo lidar e estava afetando. É o pessoal seu, né? Tava afetando demais, cara. Tanto que foi o último álbum que eu gravei com Gritando e foi o último álbum que eu não participei absolutamente de nada. Eu chegava Composição, no Pedrada, nada. eu chegava no Pedrada, e aí, que música que é? Aí me mostravam a música, blá, 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 tocava, eu gravei sem ouvir e participar do ensaio. Na hora, assim. Me mostrava um som, às vezes nem pedia pro Dil tocar na época, só me mostra um take. E, cara, aí, tá, já sei como é que faz isso. Aí eu gravei o que eu acho que tem umas 10 músicas, né? Foi Cerca de 10, 12 músicas. Eu gravei sem participar de nenhum ensaio, ou seja, foi o primeiro disco do Gritando que a minha participação ali tocou baixo. Não ajudei a criar nada, não fiz absolutamente nada. E aí depois disso, aí eu não tava legal, aí conversei com a Ale, aí achei melhor me desligar do Gritando, né? Aí beleza. Mas deixar bem claro, eu não briguei com ninguém. Eu acho que se eu quisesse, lidasse de outra forma com isso, eu podia estar tocando no Gritando até hoje. Mas pra mim, cara, eu fiquei muito feliz. Numas, né? Foi uma decisão difícil. Não foi aquele negócio, eu vou sair do Gritando HC. Valeu, pessoal, muito obrigado por tudo. Valeu. Não foi assim, cara. Foi uma decisão muito difícil, mas na época eu precisava sair, cara, porque eu tava chato pra caralho. Tava muito chato e sabe aquela coisa, mano? Se você tá atrapalhando muito, você não tá contribuindo, é melhor você sair. Então eu tive que, sabe, dar o braço a torcer, eu não tô legal, então é melhor eu sair e me reencontrar. Então fiquei um tempo sem esse lance de música, sem dar rolê, mergulhei no meu outro trabalho, né? Trabalhando, estudando bastante e tal. Quando aí, eu acho que mais ou menos no início de 2016, um amigo meu, Corujão, o Marcelo, inclusive ele é baterista da banda Kingbird, né, uma banda de hard rock e tal, toca em algumas bandas punks também. Mano, do nada ele me ligou, falou, pô, Hit, aí, brother, como é que você tá? Você tá sumido, mano? Você não tá tocando, mano? Eu falei, porra, Corujão, não tô tocando. Aí ele falou, mano, vamos montar uma banda, cara? E aí deu aquele... Porra, por que não? É o Corujão com um cara que eu sempre admirei tocando, né? Houve um período no Gritando HC lá pros 2000, né? Uns 2000 e tal. A gente até especulou, a gente considerou, pô, vamos chamar o Corujão pra tocar com a gente. Isso ficou muito na minha cabeça, tal. Eu falei, porra, legal, mano. É o Corujão, vou voltar pro jogo. Mas aí, mano, arrumar um guitarra, o baixista você, né? O vocalista, tal. Eu falei, não, mano. Eu que vou ser o vocalista da parada. Então tá bom. Aí eu falei, caralho, o que eu tô fazendo? Aí eu falei, eu já falei assim, mano, Corujão, tem que ser um trio, cara. Eu não quero 2 guitarras, quinteto, sexteto. Não, mano. Muito trabalho. Trio já vai... Triozão. suave. Eu, você e um doido aí qualquer. Beleza. Aí a gente fez uns ensaios na casa do Corujão, só eu e ele. Aí, de repente, no ano de 2016, eu ajudava uma banda de uns amigos, né? O Fábio Miranda, SFAC. Não sei se já ouviram falar nessa banda. Não cheguei a ouvir, não. Então, aí eu fiquei mais ou menos alguns meses tocando, dando uma canjinha lá no SFAC. Quando eu encontrei o André lá no Rock Together, né? Porque ele tava tocando no IECO. Aí, pô, e aí, André, beleza, firmeza? Porra, voltei do meu mestrado e tal. E aí, tá tocando? Eu falei, mano, acho que vou montar uma banda com o Corujão.
Aí ele, mano, tá precisando de guitarra, não? Eu falei, porra, pode crer, né, mano? E aí, mano, aí ligou a parada, a gente começou a conversar de novo, e pá. Aí a gente fez o primeiro ensaio, eu, André e o Corujão. Só que aí, mano, PMA Trio Fry tá aqui. É um bagulho meio torto, né, mano? É um bagulho meio estranho e tal. Isso E aí, mano, o Corujão também tava cheio de banda na época e ele não pôde dar prosseguimento com a gente, né? Aí, beleza. Aí, a gente sem batera, aí de repente eu tô no Rock Together de novo, tô ensaiando com o SFAC, aí eu vejo um maluco tocando sozinho, eu falei, caralho, olha esse maluco, pá. Aí o cara saiu do estúdio pra fumar um cigarrinho, eu falei, porra, mano, e aí, irmão, cara, você toca pra caralho, hein, tua banda? Aí ele, não, toco sozinho, né, toco há 2 anos sozinho, só pra vir ensaiar, que era o Eduardo Magno. Aí você falou, é agora. Eu falei, você tá sem banda? Ali, tô. Eu falei, então você vai tocar na minha banda. Brother, no dia seguinte a gente já marcou um ensaio, cara, e com o Edu, mano, a gente fez já uns singles, né? A gente produziu a Poetisa, a gente gravou lá no Bay Area do Diego. E não, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, vamos gravar esse single e vamos lançar logo. Vamos mostrar que a gente veio. Aí o Buda, né, o Fábio Miranda do SFAC, já fez o clipe, e aí a gente já tinha o single lá de Poetisa, né? E aí foi onde tudo começou. Com essa formação, eu, o André Abreu e o Duda Magno, a gente tocou pela primeira vez em 2017, lá no antigo Zapata, lá no centro da cidade, Sim. Lá na rua Riachuelo. Aí de 2017 até 2020, antes da pandemia, a gente estava assim numa crescente legal, né? Por esquema de votação, nós tocamos numa festa da 89 FM, tal, cara, foi bem legal, muita gente, porque, cara, a gente tocou entre o Semian, tocamos entre o Bad Religion, tinha o Dead Fish no festival, tinha o Peg Boy também, tinha bandas muito foda, foi um festival, assim, de altíssimo nível, e a gente teve sorte de participar através de votação, né? Beleza, aí a gente tava naquela crescente e tal, a gente chegou a gravar alguns singles, fizemos um single também de Afropunks, que aí a gente fez um clipe, e aí 2020 veio essa porra de pandemia, né? E aí tudo, né? trancou tudo, né, mano? Aí foi um período também que o Duda resolveu se desligar, né, meu? Tava acontecendo outras coisas na vida dele, trabalho, muito trabalho. E aí fala, putz, cara, eu acho que no dia que normalizar essa porra, eu não vou conseguir voltar. E aí ficamos aquele período sem batera. Foi aí que, conversando com a Lê do Gritando, né? Eu vou indicar o Fry. O Fry que fez o disco do Terra de Lobisomens. Pois é, eu liguei pro Fry. Aí começamos a ensaiar mais ou menos em outubro, né? Não, outubro de 2021. A gente foi uma banda de WhatsApp por Um ano. Mano, a gente ficou tocando Você ideia. tá na banda, tô na banda. Não, demorou, tá na banda, tá. Só essa ideia. Aí tava nessa de não dá pra marcar, não dá pra marcar. Ouvi, mano. Tô curtindo, pá, enfim. E o Rich é foda, ele... Pode falar. Mano, você tá ligado aquelas pessoas que, mano, te ligam? Tiozão, né, mano? Ninguém mais liga hoje. Ele mandou mensagem, Mas eu parei de ligar. Pessoal, eu não ligo mais. Eu só falo por WhatsApp agora. Nossa, velho, eu atendi ele. Todas as vezes que você ligou, eu atendi ainda, hein? Olha lá. Você foi super educado, né, Não, mano? porque não sei o quê, porque o PMA, mas você tá na banda. Tô, mas assim, a gente só se encontrou depois de, sei lá, muitos meses. Quase um ano depois, mano. Mas quando a gente se trombou também deu certo. Deu liga, velho. Deu liga de primeira, ele já tinha tirado um monte de música e tal, Também, aí... Um ano no WhatsApp dá pra treinar as músicas. Não sei, tem cara que tem o prazo maior e... Tem o cara que tira a música um dia antes de sair, né? Pois é, né, mano? E aí, beleza, aí a estreia do Fry com a gente foi em dezembro de 2021 lá em Santos. Foi bem legal o show e tá aí até hoje, aí tá firme e forte. Já gravou 2 músicas com a gente, Por enquanto. 2 singles, e vai gravar muito mais. Vai ter muito rolê, muito show. Ó, você que tá vendo o podcast aí, convide o PMA Trio para os festivais,
pra fazer rolê fora do estado, enfim. Ouça a PMA Trio, por favor. Pô, massa. Só vou dar um time pra gente só fazer um momento jabá aqui Demorou. do programa. Com Creatina nossos é legal, hein? Eu parceiros. tomo creatina. Com nossos parceiros aí, que é da Skal, você que tá procurando suplementação de qualidade, eu já tomo, tá atrás, vai começar a treinar, enfim. A gente vai deixar o site deles aí na descrição, lá da Skal, tá? E tem nosso cupom também, o Dona Mara 10, qualquer compra que você fizer no site deles aí, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo, você tem instrumentos de corda aí, precisa dar uma regulada, enfim. Entre em contato com ele também, vamos deixar o contato dele na descrição também. A gente tem também uma parceria com Cerveja Azul, você que gosta aí de música autoral, não sabe o que fazer no final de semana, entra no site deles, www.cervejaazul.com, que você vai ter a programação deles. Se você tiver uma banda, quiser tocar com uma estrutura bacana também, lá tem um campo lá onde você cadastra sua banda, eles vão fazer uma audição e vai chamar vocês para tocarem aí. E já deixa o like no vídeo, compartilha, vai ter também nosso QR Code, você que gosta do nosso trampo, quer dar uma patrocinada aí, fica à vontade, é sempre bem-vindo. E também tem nosso canal de cortes, né, Pimenta? Como que funciona? Isso, e Explica pra galera aí. lembrando que tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos lá no Cortes do Namara Oficial, né? E lembrando que acabando aqui, já vai estar os melhores momentos com nossos queridos amigos aqui. É isso aí, peço que você compartilhe e se inscreva no canal lá do Dona Mara Cortes pra ajudar a gente. E é isso aí, Rafa, manda bala. É isso. E, cara, você é do início do Gritando, né? Sim. Praticamente desde o começo, assim, desde quando foi formado. E, cara, você tem muita história, né? Muita coisa Porra, aconteceu pra caralho. E Muita coisa foda, muita coisa triste, assim, uma verdadeira montanha-russa, eu cara. falo que eu tava até no episódio com o Leon, né, o Sim. grande luthier, trocou ideia com a gente semana passada, tá? A gente tá até trocando ideia. Eu falei que a frustração é muito pesado, mas duas coisas que eu fiquei, caralho, eu não consegui ver foi o show do Raimundos com o Rodolfo e o show do Gritando com o Donald, tá ligado? Quando eu conheci o Gritando já era só a Lê no vocal, Sim. felizmente. E como que foi esse começo do Gritando, cara? Como que até gravar o primeiro CD ali? Bicho, foi difícil, cara, porque... Cara, é louco, velho, porque eu lembro, meu, uma vez foi ensaiar. Eu, o Fábio Japonês, o batera, e o Donald. Eu lembro que na época a Lê não pôde trabalhar, ou melhor, estava trabalhando, né? Ela tinha um emprego normal lá na Marítima Seguros. Mano, acho que o Renato na época também tava fazendo os corre dele, aí não lembro bem o que aconteceu, tava ensaiando nós três, cara. Aí tava uma vibe muito legal, bicho. Boa. E aí a gente ensaiava num estúdio chamado Chromazone, que era lá na Cardio Arco Verde. Aí, aquele ensaio toscão, mas a gente se divertindo pra caramba, só baixo, bateria e vocal lá, né? Ô, Rita, só perguntar, desculpa atrapalhar. Claro. O embrião do Gritando, de onde que era? Zona Norte? Ou era Cara, cada um de um lugar? Que era assim, né, meu? Eu e a Lê, a gente morava no mesmo bairro lá, né? Ela morava mais ali pro Vila Ed, eu moro na Vila Medeiros, né? E aí, se for pegar as primeiríssimas formações que eu participei, tinha o Edu Português, que era um batera, né? Que ele já é um cara falecido já. Era da Vila Maria. O Dil, né? Que era também da Vila Maria, eu já o conhecia, assim, há muitos anos ali. Tipo, já era amigo de adolescente, né? E o Amauri, né? Então... E o Donald, que era o cara que morava lá no centro da cidade, né? Quando eu conheci, ele morava lá na rua Frei Caneca, né? Nossa, no meio do furacão. Isso, morava por ali. E aí, beleza, né, meu? Aí a gente desse ensaio, cara, aí... Meu, tava uma vibe tão boa, mano. Do nada ele pegou no meu braço e ele falou assim: Oi, se aconteceu alguma coisa comigo, irmão, Gritando não pode parar, hein? Nossa, Para, do mano. nada, assim, do nada? Do nada, cara. Não tô inventando, bicho. Mas isso antes de gravar o muito- primeiro CD, lá atrás, você diz. Cara. Caraca. Pegou aqui no meu braço, assim, mano. Se acontecer alguma coisa comigo, tipo, Gritando não pode parar. Tá louco, mano? Subimos, fomos beber no bar, né, tal. E beleza, aí veio o primeiro CD. E aí isso veio foi em 96? 95? Não, 97, cara. Eu acho que a gente já tinha gravado o primeiro CD, né? 97. Porque o primeiro CD do Gritando HC, ele foi lançado em setembro de 1997, né?
E aí a gente gravou clipe, né? O clipe de Libertar Nossas Correntes e Pô, tal. eu tenho que Aí, falar que o timbre de baixo desse CD, eu sou baixista também, tá ligado? Sim. Porra, o timbre ficou animal, hein, mano? Como que você usou ali pra gravar aquele... fazer aquele... Conte no segredo. Não, porque é Segredo, real, mano. velho. Você pega ali, Segredo tipo... que eu sou um baixista tosco pra caralho, mas eu compenso a minha tosquice numa, sabe, amor à música, boa vontade. E eu lembro que eu cheguei pro produtor lá, pro Jeff Molina, eu falei, ó, mano, eu quero um som igual do Rancid e um som igual do Face to Face. O Face to Face lá do Big Choice, né? Uhum. Aí, firmeza, é fácil. Aí um cara lá do estúdio, lá na época, um coroa lá que tinha estúdio, me emprestou, né? Alugou um baixo Fender Jazz Bass, né, mano? Uhum. Aí eu falei, caralho, eu nunca toquei com baixo tão foda assim, né, mano? Eu tocava com área Pro, mano. Eu tinha dois, eu tinha um preto e um azul, tá ligado? Uhum. E aí, mano, meti os dedão lá e saiu o som, velho. Não tem muito... Cara, mas... mas o cara... Eu acho que era mais... Essa pergunta seria melhor pro Jeff, né? Que o Jeff é produtor, tá? Um Sim. grande produtor, baterista aí de várias bandas, né? E ele que tirou aquele som de baixo que eu acho sensacional até hoje. Ficou absurdo. Quando velho. eu ouço esse primeiro CD, eventualmente, assim, eu falei, caralho, dou risada, né, mano? Falou, porra, já faz tanto tempo, né, mano? E o bagulho virou um clássico, assim, do punk brasileiro, né, mano? Ele foi gravado semi ao vivo, por linhas, você lembra desse? Não, ele foi gravado ao vivaço, mano. A gente ao vivo gravou total. 17 músicas em 4 horas. Caralho. Vai! Blá, 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 vai! Mas voz também ao vivo ou gravou a voz? Tudo ao vivo, mano. Tudo ao vivaço. Sério? Sério. Porque ele tem uma cara assim, né? A gente ouvindo hoje, 2000, tem uma cara de semi ao vivo ali, que foi gravado os instrumentos todos primeiro e depois colocaram as vozes. Imagina, Caralho, mano. Foi velho. ali tudo. Ele ficou- 1, 2, 3, 4. Caralho, e ficou muito bom, mano. Mano, Por ter sido é. assim. E outra, né, cara? A gente... Tudo molecão, assim, tudo emocionadão, mano. É o mó vibe. Caralho, vou gravar um CD, mano. Que louco, Eu né, lembro quando era bicho? moleque, passava na galeria assim, via o CD do Gritando. Eu falei, esse cara é mais caralho, né, mano? Caralho, cara de bravo. Não, esse brabo, mano, os caras tudo do skate e tal, né? Eu, na época, até hoje, era o único que não andava de skate, né? Eu sempre tive ali muito amigo meu skatista, já trabalhei em marca de skate, já conheci vários atletas aí e tal, e, mano, se eu botar um pé no skate, é uma queda feia, mano. Mas era legal tá fazendo parte disso, né, mano? Então, E assim, sensacional, mano, cara. e o Gritando, ele influenciou um monte de banda, cara. O que tinha de banda na minha época da escola que tocava velho punk? Meu, é cada história. Porra, Ritio, A primeira música que eu toquei na bateria foi velho música. Eu não sabia disso. A primeira música que eu toquei com banda foi velho. Eu acho que a música punk rock, assim, nacional mais famosa, assim, a mais... A coverizada, cara. Que é, mano. E, assim, de tantas galera fazer cover, sabe? Você pega raiva, você pô, só essa, tem tanta música foda. Mas assim, e o Gritando, cara, que nem eu falei pra você, tá conversando aqui em off, né? Mano, eu lembro do Gritando no Musicals, assim, tipo, baixando Pô, do ali- casal, o bagulho lá, o gente pulando pra lá e pra cá, assim. Ali de foi bermuda e insano. tênis. Eu vi só o skate. Eu vi só o skate punk. Cara, ali, aquele dia foi sensacional. Cara, eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Eu acho que, cara, tu vai pra fazer 53 anos aí, irmão. E, cara, foram muitos dias legais. Então, eu me sinto assim, cara, com essa idade, mano. Eu curti muita coisa, ainda tô curtindo, óbvio. Pô, tenho banda, pô, trabalho, acontece muita coisa. Mas aí tem aquela lembrança, né, mano? Os dias mais legais da sua vida. Esse, cara, eu posso colocar ali. Puta, o dia que a gente gravou o Musicals e o dia que eu gravei a gente gravou o primeiro CD ao vivo do Gritando. Foi em 2002. Foi onde? Foi na Altos? Não. Não, foi no Hangar, no Hangar no Hangar. 110. No Hangar 110. Mas voltando ao Musicals, cara, aquele dia foi muito especial, velho. A vibe irada. Cara, assim. o Gastão apresentando vocês, velho. Meu, porque já ali no camarinzinho que tinha ali no Musicals, mano, a gente já tava todo mundo pilhado, né, mano? Aí
eu e o Donald, a gente curtia muito. Pô, curto futebol pra caralho, né, mano? Adoro, amo você torce? futebol. Eu sou santista, eu sou Série B. Por enquanto. Relaxa, vai ter um companheiro lá. É tão jovem. Vai trocar, né? O Santos. Vão trocar, né, mano? Vão tá na primeira, eles vão estar, quem sabe, na segunda. Mas, enfim, né, mano? Aí a gente cantava o hino de todos os times, né, mano? De repente, o Donald era São Paulino, ele ficava lá, salve. Aí, mano, o Renato era corintiano, aí, salve. E nós, a gente cantando tudo, cantando o hino do Palmeiras e... Mano, tava uma vibe foda ali, né? Aí não sei quem da produção falou, daqui a pouco vocês vão entrar, né, mano? A gente tudo... Aí o Gastão fazendo aquela apresentação, gritando HC. Aí eu lembro, cara, o Edgar tava na minha frente, ele ficou parado. Meu pai, Edgar, então, mano. Ele ficou em choque. Saiu, cara. Ele ficou em choque, assim, ficou parado, assim. E eu falei, vai, Edgar, caralho. Entramos correndo no bagulho. Nunca tinha acontecido isso, a gente entrou correndo. Aí, puta, antes quem destruiu. Aí começou aquela vibe monstra, mano. Aquela puta energia foda. Você vê umas imagens dos moleques cantando as músicas assim, insano, tá ligado? Aquele dia foi sensacional, velho. Foi inesquecível, velho. Foi muito foda. Mas voltando lá na gravação do primeiro CD, aí vocês gravaram lá do primeiro play. Sim. Aí prensaram tudo. Prensamos aí, cara, a gente começou a vender na galeria, trocar com... Como foi o corre pra prensar? Porque, mano, assim, a gente já em 2005, 2006, quando a gente tinha banda e tal, puta, já era mó corre pra conseguir gravar no estúdio, mano. Tipo, imagina naquela época, tipo, 10 anos atrás, 8 anos atrás. Era meio caro, era caro talvez, não era? Ou não, né? Não sei. Olha, meu, na verdade, é que eu não vou lembrar de valores, porque, putz, de 97 a 2024 já mudou muita coisa, né? Muda a moeda, muda a presidente. Quer dizer, moeda não, que é o real ainda, né? Sim. Mas essas coisas Mas de... o poder de compra, né? Poder de compra, exatamente. Então muda muita coisa, cara. Mas eu lembro como a gente era em 5 e a gente fez uma divisão, não saiu pesado, né? Vamos gravar, a gente naquela empolgação toda. Eu acho que eu tinha até uma grana de uma rescisão de um emprego, que na época eu não parava em emprego, né, mano? A cada 6, 8 meses eu tava no emprego diferente. Mandava o patrão se fuder, pô. Não, mas era literalmente isso, mano. Era, sabe aquele bagulho totalmente desajustado, um moleque perdido e, cara, o brilho da minha vida ali era tá tocando uma banda de punk rock, era tá tocando no Gritando e tal, enfim, né, meu? E foi isso, cara. Eu lembro que a gente, tinha uma datezinha lá, que ela tava toda masterizada, já mixada, e a gente levou para uma empresa, e essa empresa fez o... Enfim, cara, coisas assim, detalhes que eu não me lembro bem, mas eu lembro que a gente foi buscar o CD num galpão lá em Guarulhos, eram 1000 cópias, né, e a gente olhava o CD assim, caralho, né, mano? Aí a gente foi em casa, cheguei, mãe, nós vamos ouvir o CD do Gritando, botou lá no... Já botei no último, a gente... caralho, que hora! Aí minha mãe chega... que legal, hein? Tá bonito o CD. A gente assim, vibrando com o bagulho, velho. Aí começamos a vender na galeria, vender pra amigos, né? E aí eu lembro que no lançamento desse CD a gente fez o Espaço Retrô, né, cara? Aí, beleza, gente pra caralho, mano. E, mano, de onde saiu tanto moleque assim, irmão? Tanta gente. E aí, de repente, cara, um negócio assim surreal, que pra minha realidade, eu nunca esperava isso da minha vida. Um brother pediu um autógrafo. Ô, Hit, autografo aqui pra mim, mano. Eu falei, você tá louco, mano? Eu não vou autografar porra nenhuma, você é meu brother, cara. Onde já se viu, meu? Você é meu mano. Não, mas autógrafo... Ô, Hit, assinar. Eu não vou assinar, não. Você é meu amigo, mano. Isso é coisa de artistão. De Roberto Carlos, tal. Pô, aqui é tudo... É nóis, cara, tá aqui no bar bebendo, pô. Ao Donald. Caralho, Hit, assina essa porra. Aí eu fui lá, mas, cara, é que é estranho. Eu jamais esperava. Eu falei, mano, ô, Hit, um autógrafo aqui, por favor. Aí depois, Hit, autógrafo aqui, aí você... Aí virou comum já. Você já andava até com uma caneta no bolso. Na bag do Batman. Você já tá sentindo, né, mano? Aí tem uns caras...
assim, da sua quebrada, né, mano? Aquela galera que jogava bola, os caras. Caralho, neguinho tá foda, hein, mano? Não, dá dinheiro isso aí, mano. Não, É foda. quando vocês perceberam que começou a crescer o nome do Gritando? Eu falei, peraí, opa, já tem uma galera que a gente não conhece, que conhece a gente. Quando foi que vocês começaram a perceber que o Gritando já tava furando a bolha ali? Foi um processo, cara. Sério Foi no mesmo. segundo ou no primeiro já? Foi no primeiro. No primeiro já que vocês No começaram a sentir? primeiro o bagulho já começou a bombar. No primeiro eu dava rolê assim, aí os caras, mano, você toca no Gritando, né, mano? Eu falei, toco, caralho, Gritando é da hora, eu tenho CD. Eu comprei a fitinha na mão do Donald. Aí shows que éramos convidados pra tocar, ou até mesmo shows que o Donald organizava, mano, era muita gente que a gente nunca tinha visto na vida, velho. Tava lá trocando ideia com a gente, tava interagindo. Muitos deles são nossos amigos até hoje. Eu me lembro de muitas pessoas que, porra, não tenho notícias, né, cara? Porque muita coisa muda, evidente, né, Cada vai mano? pegando um caminho diferente, né? Exatamente, cara, mas foi um processo, cara. Não dá pra falar assim, olha, foi em tal momento. Mas teve o advento do Hangar, né? Nós, o CPM 22 e o Imperfeitos lá de Santos foram as Vocês 3 abriram o primeiras. Hangar, né? Exatamente. E ali também a gente começou a ter uma dimensão. Falei, caralho, mano, uma matinezona, tanta gente assim, bicho. E até hoje tem esse flyer lá, eu fui tocar esses tempos no lugar, tá lá. O quadro, Tem, assim. cara. Eu acho que 17 de outubro de 98, velho. Tá ligado? Então foi assim um dia histórico, né, mano? Foi um dia bem legal. E quanto mais a gente saía pra tocar, a gente conhecia caras de outras bandas, né, meu? O Hangar começou a movimentar toda aquela cena. E foi aí onde a gente conhecia a galera de Street Bulldogs, né? Eu ia quase todo final de semana, eu tava no Hangar. Meu, não perdia um show do Reitinho, tá ligado? Adorava ir nos shows do Reitinho. Mano, show dos Blind Pigs, cara, Zumbis. Teve aquela fita lá do... Acho que foi... Quem que foi? Foi o dono de você que foram no João Gordo? Não, foi o Donald e o Renato. Renato, né? Isso. Que aí vocês iam tocar com o Varukers, não foi? No Hangar? Aí o João Gordo fudeu o esquema de 6. Não, que ele falou assim, não vai na sexta, vai no sábado que o Ratos vai tocar no sábado. E vocês iam tocar na sexta com o Varukers. Não, mas a gente tocou nos 2 dias. Ah, vocês tocaram nos 2 dias? Tocamos nos 2. Ah, Porque tá. a parada foi assim. Eu acho que mais ou menos um ano antes, o Donald tinha ido pra Inglaterra com um brother nosso, né? E aí ele foi pra Inglaterra, lá acho que eles passaram cerca de 15 dias. Aí eles foram em vários shows, aí num desses shows, eles foram no show do Varukers, né? E aí tinha um brother nosso, o Fábio Saidra, o cara era fluente no inglês, né, cara? Então, pô, todo mundo se apresentando, interagindo e tal. Pô, os caras são do Brasil, tem uma banda, tal. Ah, mano, vocês conhecem os caras do Ratos? Pô, a gente conhece, tal, blá, blá, blá. E aí só sei que depois que o Donald voltou da Inglaterra, aí eu acho que teve... Eu acho que tinha o Renato, que era um cara de um selo chamado Ataque Frontal, que eu acho que conversou com o Donald, e meio que foi feita essa ponte pro o Varukers vir tocar no Brasil. E eu lembro que nos 2 shows que participamos, foi no Ratos de Porão, Olho Seco, Gritando HC e Varukers. Foram essas 4 bandas. Mas a noite memorável mesmo foi a noite de sexta-feira, cara. Né? Teve quinta e sexta. Então as mesmas bandas tocaram nos 2 dias e, cara, na sexta-feira o Hangar tava estrumbado. Cheio, uma puta vibe monstra. E a gente abriu o show, né? Foi fodido, cara. A lembrança é meio assim desconexa, mas a lembrança que eu tenho da intermediação do show é essa, né? Eu acho que até que foi... Acho não. Foi a primeira vez que o Varukers veio pro Brasil, cara. Foi bem legal, mano. Você já acompanhava o Gritando nessa época aí, Fry? Cara, eu falei, a primeira música que eu toquei na batera foi Velho Punk, cara. Velho Punk. Eu conhecia. E hoje em dia, do nada, assim, tô tocando o com... universo, né? com Como todo que é muito mundo. louco, né, Nossa, cara? Tá no Muito Gritando louco. Cá. Gravei o CD, né? O Terra de Lobisomens.
Ah, batera, você que fez todas? Não, eu Você só produziu. Ah, entendi. produzi eu e o Marcelo Smaine, né? A gente produziu. E foi onde eu conheci o Hit, todo mundo, né? Que da E aí, hora. muito tempo depois, eu tava tocando no Talene, até com o Smiley, o pessoal assim, aí a Lê falou, mano, você manda um ska. Eu falei, acho que sim, né? Vamos lá, né? Dá pra fazer, né? Aí eu comecei a tocar com o pessoal, acho que em 2017, foi 2017 ou 18. Enfim, aí comecei a fazer, não era o Grita de Ska ainda, mas assim, era um projeto que ela tinha aqui de Ska, que foi indo, aí se desfez, aí tipo, ela falou, eu quero continuar, quero que você continue, aí o Vagal, o Vagal, e ela chamou o Tunico do Glicerina, e era só nós, né, não tinha metal nem nada, ela falou, não, agora eu quero fazer versões do Gritando HC em Ska, isso já era, já 2020, 2021, talvez, assim, tipo, a gente já tava... E a gente foi encontrando o pessoal dos metais, a gente encontrou o Rafa, encontrou o Logi, encontrou o Akira e, aí agora o bagulho virou uma big band, mano. É muito da hora, Eu vi velho. os vídeos lá. Pô, na moral, Legal, mano. eu vejo os vídeos e falo, velho, né? Mano, o bagulho é bom mesmo, mano. O bagulho tá da hora. Eu falo, Sim. como assim, velho? Não, é E muito foda, cara. Eu fui no primeiro show, foi no Fabric, né? foi Cara, no Fabric. eu ficava olhando assim, aí já começavam os metais e eu sei que música é essa. Essa música é tal, essa música é tal. Mas, sabe, mesmo no arranjo diferente, mas tem aquela vibe ali, né, mano? Você saca, tem os acordes, né, bicho? Aí você, essa... Falei, tá vendo? Acertei. Mas é sensacional. Recomendo, quem não viu Gritando Ska ainda, vá ver que é muito foda. O Gritando com outra roupagem, né? Mano, Mas o Gritando, ele parou o HC e Não, ele não. dois projetos totalmente a Lê, entendi. ela tá Não, tá legal, empenhada em caralho. fazer, assim, é meio que... Puta, apesar de ser as mesmas músicas, assim, tipo, assim, tem muitas versões, mas a gente tem também versões de outras bandas, né, que a gente até, tipo, pegou uma do Ratos, do Beber Até Morrer, aí o bagulho ficou completamente outra história, assim. Eu vi uma São do- músicas diferentes, mas são as mesmas músicas, mas são muito outro universo, né, outra leitura, né? Uma releitura, uma versão mais ska e tal. te leva pra lugares diferentes também, o qual, sei lá, as pessoas às vezes não. Sim. Eu quero uma banda punk. E é legal pra caralho. Eu tava Não, né? vendo a versão de Namorando uma Burguesa, assim, versão Mano, em ska. Eu falei, caralho, velho. A gente que gravou, brisa. sábado agora, dia 5, sábado, não lembro. E, a gente tem um sambinha no meio do rolê. Aí ela falou, mano, eu quero tocar samba rock, se pá agora. Gritando samba, gritando samba. Eu sabia disso em primeira mão, mano. Mas, Gritando assim, samba rock. e é outra pegada. Você depende de uma estrutura muito maior também, porque como tem os metais, tudo, por exemplo, um palco, sei lá, a gente vai no Fenda tocar. Mano, os metais tem que ficar do lado das roupas, assim, porque não cabe, velho. É muita gente, tá ligado? Sim. Então, acaba sendo também você tem um outro espaço, mas também você demanda mais estrutura e tal. Mas eu gosto muito mais de descer o cacete no PMA 30. Mano. É que é a essência, né? Eu até perguntar isso pra você, eu falei, mano, como é que começou a sua história com música, velho? Tipo, o que você escutava quando era moleque? Depois eu vou perguntar isso pra você também, Rich. O que você escutava? O que caiu na tua mão ali que desvirtuou tua adolescência, mano? Cara, pra mim foi difícil porque meu pai na época, tipo, quando eu era mais novo assim, ele trabalhava na Band FM. E velho, eu só deixava na Band FM. Então assim, minha irmã só escutava, mano, axé e pagode pra caralho. Então assim, eu cresci muito, assim, tipo, bombardeado, assim, né, por todos os lados. Então eu fui mais tardio, né, pra seguir o meu próprio caminho. Mas... Vocês querem mais água? Eu aceito a cerveja, hein? Cervejinha Rapidinho. já vai bem. Mas quando eu saí assim, aí eu percebi que eu queria batucar, né? Tipo, queria fazer barulho. E aí eu fui seguindo mais um caminho das bandas que tem uma batera mais pegada. Tanto que assim, uma banda que pra mim foi... Que eu falei, que porra é essa? Foi quando eu escutei o Slipknot a primeira vez. Porque, mano, era muito som que vinha da bateria. Eu falei, mano, que porra é É uma essa? loucura, velho? né, mano? Tinha ouvido outras coisas e tal, mas essa foi a que eu falei, mano, é isso que eu quero fazer. Eu quero tocar essa porra, tá ligado? Quero tocar essa merda.
E aí? Pode continuar aqui. Pode continuar. É igual o programa Não, Praia. É igual o programa de TV. Deu Essa uma, porta abre e não, fecha. deu uma bugada, assim. Entendeu? Às vezes a gente dá uma tela azul, se faz reiniciar, assim. Mas eu lembro que, mano, ali da molecada, ali na minha época ali, mano... Assim, eu sempre fui do punk rock hardcore, assim, de escutar, né? Aí os moleques veem que porra de Slipknot, fala, pô, de Slipknot, mano. Só que você escuta e fala, caralho, mano, que bagulho louco, né, mano? Aí você vê os vídeos dos caras, os palhaços batendo no tambor lá, tudo louco, fala, caralho, mano. E agora tem a porra do Eloy que tá tocando. Aí eu voltei, é igual, sei lá, futebol, eu sou um corintiano não praticante, por exemplo, não assisto futebol, eu assisti o UFC pra caralho, parei, você vai parando de fazer as coisas. E, mano, algumas bandas você para de seguir, assim, sei lá, fala... Tem o tempo, tá ligado? Sei lá, tipo... Eu usei porque eu não tinha parado. Aí, quando eu vi que o Eloy entrou, eu falei, mano, eu vou ouvir essa merda de novo. E o bagulho tá muito foda, mano. O cara bate muito forte. Eu falo, mano, o cara é o... Até aquele CD que ele lançou com Sepultura lá, o Quadra lá, mano. O cara... Eu falo, caralho, mano, é um disco de metal que eu falo, mano, os caras inventaram um novo metal, né, mano? Não, é muito foda, velho. É o melhor baterista que tem é o Bro hoje em dia. Eu vou falar. Da hora que ele tá no... E você, Hit, o que caiu na tua mão quando você era moleque, assim, que você começou... Que desvirtuou a tua adolescência? Então, mano, eu lembro bem desse dia aí. Sua mãe ficou louca. Não, eu lembro bem desse dia aí, cara. Porque em casa não tinha muito essa cultura de ouvir música, né, meu? Não Quer tinha? dizer, não tinha muito. Escutava o que tocava. Cara, muita rádio AM, saca? A música aí do cancioneiro brega brasileiro, né, meu? E nesse meio tempo aí, era o moleque do futebol, né, cara? O moleque jogava na várzea, jogava na quadra, tinha aquele sonho de, mano, fazer um teste na Portuguesa, fazer um teste no Corinthians, não sei e tal. E ficou nessa, né, mano? Aí o Rock veio e te levou embora. Olha, brother, eu lembro, vocês já devem ter ouvido falar, na Gazeta tinha, ali pra 1986, 87, tinha um programa chamado Grito da Rua. Eu não assistia porque não era da época, Sim, mas eu já ouvi falar. Pois é. E aí, cara, esse era um programa de skate, era um programa muito legal. Aí calhou, mano, de eu chegar de chuteirinha na sala, ligar a televisão e, de repente, tava vendo o Grito da Rua. Aí eles estavam passando uns vídeos da primeira turnê do Cólera na Europa. Aí eu fiquei... Olha do que os caras falam, tal. Pai, eu achei aquilo sensacional, mano. Pô, tinha uns 14 anos, mais ou menos, bicho. Esse Grito da Rua, né? Que o Chorão aparece dando uma entrevista. Ele mesmo, exatamente. É esse programa. E aí eu fiquei ali maravilhado com o negócio, bicho. Aí no dia seguinte mano, fui jogar de novo na várzea e tal. E pra molecada, eu falei, mano, assisti um bagulho de skate, um programa de skate, Grito da Rua, as bandas de rock, caralho, você quer virar roqueiro agora, mano? Vamos jogar com os caras de não sei onde, da quebrada tal, pá. Eu falei, mas, mano, punk é legal, tem umas ideias. Ninguém sabe o que é isso, vamos jogar. Tá ligado? Ficou assim, mano. Mas o bagulho não saiu da minha cabeça, velho. E aí, bicho, aí na época tinha 97 FM, já tinha 89 FM e Brasil 2000, não lembro se tinha nessa época, mas nessas duas rádios, tanto no 89 quanto na 97, já tinha alguns programas muito nichados que tocavam muito punk, né? E ali, cara, eu fui conhecendo o Husker Du, que é uma banda assim que eu amo, um power trio, que eu ouço até hoje. E aí, nessa de brother de escola, aí eu conheci uns caras do metal. E aí, pô, mano, você gosta de um punk? Tô conhecendo umas bandas punk. Aí, mano, mas você tem que ouvir metal também. Aí eu vi a primeira vez aquele disco Master of Puppets do Metallica. Eu falei, caralho, mano, o que é isso, bicho? E aí, mano, aí vai disco de metal, disco de punk, fitinha, conhece Ali um você tinha ali. quantos anos ali, o Hit? Aí nessa época que eu vi o Grito da Rua, eu tinha uns 14, mano. E aí, de repente, um dia eu tô na quadra da escola e quem aparece? Adolescente, a Jovem Lê. Aí
falaram que você gosta de umas músicas, eu também curto punk. Aí eu falei, pô, da hora, o que você gosta? Ah, eu gosto disso, gosto daquilo, mano. Aí a gente ficou amigo pra caralho. A gente só andava junto. E ela já andava, uns amigos meus lá do bairro já a conheciam, porque ela andava de skate com eles. Ah, Elaine Punk, pá, era Elaine Punk, né? Que ela era conhecida lá na área. Aí, beleza, aí a gente ficou muito amigo, tal. Eu ia na casa dela, ela ia na minha, tal. É porque naquela época também, assim, era difícil achar, tipo, uma pessoa que gostasse do mesmo nicho de som que você, né? Exatamente. Então, quando você acha, você fala, não, preciso fazer amizade com essa pessoa. Aí né? foi uma época que eu falei pra ela assim, falou, puta, Elaine, vou aprender a tocar guitarra. Nós vamos montar uma banda. Eu falei, não sei, montar uma banda com você. Sério, cara, ela... o que tem montar uma banda comigo? Sei lá, não sei nem se eu vou tocar guitarra e tal, mas sabe quando você dá aquela desbaratinada, né, mano? Era outros tempos, galera, antes que, hit machista e tal. Galera, era outros tempos. A gente se conheceu em 1988, gente. Eu tinha 16, ela tinha 14, mano. É muito tempo isso. Não, você anda de skate, eu não sei nem se eu vou... Guitarra é caro pra caralho pra comprar, né, mano? Aí, pô, tinha uns empregos merdinha, assim, de office boy, né? Eu falei pra minha mãe, eu vou comprar uma guitarra. Ela, não compra não, que isso é coisa de rico. Cara, eu fiquei puto, mano. Que rico nada, mãe. Pô, acho que os caras aqui... você acha esses meninos ficam tocando guitarra aí que você vê na televisão? Esses caras são ricos. Você tem que fazer um concurso pra entrar no Banco do Brasil. Tô falando, cara, é sério. Você tem que estudar pra entrar no Banco do Brasil. Enfim, não estudei, não entrei no banco e consegui comprar minha primeira guitarrinha. E, cara, mas eu não toquei guitarra durante muito tempo. Que montei uma bandinha ali no bairro, que a gente tocava umas covers de Ramones, Sex Pistols, né? E aí... A banda não tinha baixista, aí eu... tá bom, vou comprar um baixo. Assim do nada, eu nem sei. Eu falei, eu vou tocar guitarra. Lembro, porque eu conheci um brother meu na escola e esse cara tocava guitarra pra caralho, né? Eu falei, não, ele vai ser o guitarra da banda, eu vou comprar um baixo. Legal. Só que aí, mano, eu não larguei mais o baixo. Não larguei. Foi amor a... Foi, mano, comprei... Me identifiquei com o negócio. E onde veio a inspiração pra você tocar com o dedo, velho? Porque assim, o punk é muito difícil, né? Tem gente que toca com o dedo, é mais palheta. Sim. E, porra, desde até o primeiro... Então, legal você perguntar isso, mano, que um monte de gente me pergunta essa parada. Eu vi um vídeo do Black Sabbath 2, Iron Man, aquele vídeo toscão, aquele clipe, né? Colocou aqui no fundo, assim, né? Mudando as imagens. O Kizzy Butler. Eu falei... Nossa, eu acho que eu vou fazer assim também. Não gosto de tocar, eu não sinto a vontade com palheta. E aí começou a dar certo, mano. Começou a dar certo. Eu gravei desde a fitinha demo do Gritando, né, mano? Até gravo assim. E estudei pouco, né? Hoje que eu tô estudando mais o instrumento, tô aprendendo, né, mano? Engateando em coisas novas aí, mas é um bagulho assim que sempre funcionou, tocar com o dedo. Não sou um cara assim super técnico. Cara, eu sou aquele maluco que me pergunta, Hit, como você faz? Eu falo, eu não sei, brother, eu não sei. O bagulho vem na minha cabeça, acorde, faz assim, sabe? Parece um negócio que eu só faço assim. E o bagulho sai, flui. O Didi Ramone não sabia as notas do instrumento, né? Ele só sabia aonde ele as casas, né? Só. Os caras falavam assim, faz um dó aí, ele ficava assim, aqui. Não, até hoje eu falei, o dó é aqui e tal. Eu não sei muita coisa. Se afinar, tira uma par de música de ouvido, né? Acho que a grande vantagem é sempre estar desenvolvendo essa parada do ouvido, né? Que sai tudo muito em cima. E com o tempo, né, cara, você começa a perceber outros estilos dentro do rock, fora do rock, começa a admirar outros baixistas, né? E no fim você acaba pegando um pouquinho de cada um.
né? Ali no primeiro CD do Gritando, já tinha umas escalas ali, já tinha uns negócios ali meio... Tinha, Pra mano. quem pegava, assim, no começo, que tava Sim. começando a tocar, falava, caralho, mano. Eu, principalmente, Sim, olhava sim. aquela, tipo, Terra da Garoa. Sim, Tem Terra uma da escala Garoa. legal pra caralho ali, Terra tá da ligado? Tem Garoa. mais uma que eu não vou lembrar agora. Você fez uma que eu falei, caralho, mano, era Engraçado assim que diferenciado ali, cara. tem um pessoal que olha, acho que Gritando é muito seco, assim, né? Tipo, 3 acordes, não. é. E tem muito riff, mano. A gente sempre gostou de trabalhar muito essa parada do riff, porque, né, cara? Assim, no baixo, tem uns baixistas assim, no rock, né? Além do Geezy Butler, né? Foi o jeitão de tocar. Mas eu adoro o Peter Hook do Joy Division. É uma puta inspiração pra mim. Um baixista que seria legal vocês ouvirem, ele tocou numa banda chamada New Model Army. Um baixista, ele participou dos 3 primeiros discos do New Model Army, o cara chama Stuart Morrow. Cara, ele é monstro, baixista de palheta, mas o cara faz uns riffs, velho, assim, fantásticos, mano. Stuart Morrow, o Mike Watt, do Minuteman e do Firehose. Esses são os baixistas que me inspiram, né? E aí depois você começa a ouvir também, né, mano, uns bagulho Rush, né? Eu sei que muita gente não gosta, cara, mas eu adoro o Geddy Lee, cara, e O Leão veio aqui, muita coisa me inspiro nele, velho. O Leão Gosto. aqui semana passada você. Não! Não, porque ele falou. Rush sim, Leão! Ele falou que ia fazer aula, mano. Aí o professor só queria jogar Rush pra ele. Eu quero jogar Eu Rush. queria ter aula com esse professor, mano. Agora, depois de velho, que eu tô conseguindo tirar os Rush sozinho, né? Que eu falei, pô, mano, vou aprender a tocar umas músicas do Rush. Sem partitura, partitura piorou, que eu não sei ler nada, né? Mas eu vou lá no celularzinho, e sai. Pô, que Isso vai legal. ficar legal. E você, Fry, qual que são as referências da bateria, mano? Mano, eu fui muito bro do... Você fala mais do- perto do microfone, só? Opa, tô aqui. Não, pode puxar pra você. É que o bagulho, ele vai indo. né? Ele tomou um Tadala, ele Ele vai, ele tá meio emocionado ele aí. vai subindo. Tá subindo. É novo, o braço é novo e... A gente aperta assim. Mano, eu falei, tipo, Slipknot foi uma primeira referência assim mais, mas aí depois daí, aí assim, tipo, Igor Cavaleira, pra mim também é Nossa, também, né, mano? um idiota, né? Bate forte pra cacete, mano. O Vinnie Paul, que pra mim também assim, tipo, muita referência também Pantera, assim, mas sabe o timbre, assim, as coisas assim, aquela bateria cor, você faz, nossa. Você gosta da barulheira, né, Fry? Você gosta da Mano, eu barulheira, gosto né? de um negócio que quando você escuta, você fala, mano, esse cara, ele com certeza ele bateu muito forte quando ele gravou. tá ligado? É isso. Aí veio depois a Slayer pra caralho, mas aí tem assim, tipo, eu gosto do Dave Lombardo, mas também gosto do Paul Mustafa, tá ligado? Então, é tipo, muita referência de uns caras que faz muita virada e mano, cabeçudo, tá Tem ligado? alguma coisa ali fora do metal, ali, do rock, assim, que você admira, que você, tipo, você fala, puta, não é muito minha linha, mas Cara, eu gosto desse tipo de cara tocando. Puta, eu curto muito, mano, uma pegada, tipo, mais ska, mais assim e tal, tipo, mais suave, tipo, mano, o Sublime, mano, eu gosto muito, tem coisas assim, tipo, mano, uma santeria, apesar de parecer que é meio simples ali, mas, mano, aquele do chimbal, mano, o bagulho que pega assim, mano, você tem que ser um cara que tá, mano, alinhado. Eu curtia, mano, sei lá, Silverchair, velho, tem um batera que, Não, velho, também bom pra caralho. descia o cacete, assim, tá ligado? Você falou do Silverchair, mano, eu nunca parei pra ouvir Silverchair, mano. É. Aí tem um amigo, escuta aquele disco lá que tem um gordinho na capa. Puta. Eu não vou lembrar, mas eu tô ligado. Tá ligado? que é. Mano, eu escuto e falei, caralho, como que eu não tinha parado pra escutar isso antes, mano? É muito foda. Sim, Então tem coisa Tem coisa que passa batido pra gente, Coisa né, passa- gente? Sim. Tem coisa que você fala assim, isso aí não. Aí depois você escuta e você fala, caralho, rapaz, todo mundo gostava na época eu nem parei pra escutar e, caralho, o bagulho é muito bom. O bagulho é bom, né? Tem Muito bom. coisa que você acaba pegando sem querer, né? Tipo, você tá lá, você escuta uma música assim que, sei lá, tipo, na época que a gente baixava as músicas, eu ganhava, eu pegava os CDs assim, você nem sabia. Você falava, aí, que música é essa que eu ouvi agora? Como eu vou descobrir o nome dessa música? Não tem como, faixa 3. Porra, que porra é? Quando eu era moleque, eu vi umas músicas na 89 de noite, mano.
Que falava, cara, que música sensacional. Só que, fudeu, mano, não tinha nome. Fudeu, já era. Como é que você sabe aquela porra, mano? Passou, já foi, né? Já era, já foi. E porque o apresentador só falava no final, depois ele falava o nome das 10 músicas. Aí você nem lembra qual que era a ordem que você ouviu pra poder saber qual que é a banda. Aí bem na hora, dava uma mudada, assim, na sintonia. E na época, né, mano, tipo, tinha a galeria do rock, né, que, puta, duro, não tinha dinheiro, fosse o máximo a gente conseguia baixar em casa, né? Tanto que eu baixei o vídeo do musical, do Gritando, e eu tinha o do Suicidal Tendencies, mano. Que, puta, aí ele baixava, tipo, pouquinha coisa, assim, né? Então você ficava assistindo só os pedacinhos, né? Então tem um clipe deles lá, mano, não lembro o nome da música, mas, mano, eu sei o clipe de cor que eles fazem, de tanto ficar baixando, assim. Aí eu falei assim, pô, já baixou um pouquinho? Aí, rapaz, o cara entrando na casa, e assistindo ele 10 vezes entrando na casa, até completar o clipe. O Hit falou umas 15 vezes no musical lá. Até baixar o vídeo inteiro. Internet de escada, full. Até meia-noite, 10 KB por segundo. Cara, ainda você pode ir mais atrás ainda, né? Quando surgiu a MTV, cara. Pô, Você pode tinha que crer. comprar uma anteninha lá, o HF, diferenciado. VHF, colocar uns bombril pra ver se ficava melhor a sintonia, Fazer né, uma mano? reza ali. É, né? fazer. Agora vai. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, que a gente sempre entra na discussão aqui referente à cena como o boom da cena deu nos anos 2000 por causa do emo, por causa do hardcore e tal, e o sumiço da cena. E assim, a gente acha que meio que dá um sumiço da cena. A gente tem uma teoria aqui que foi a MTV. A MTV acabou, parece que acabou tudo, tipo assim, não que acabou tudo, mas que a cena realmente desapareceu, assim, tipo, não tem mais aquela mesma cena que tinha antigamente. Eu queria saber a opinião de vocês referente a isso, mano. Cara, não sei se a única culpada seria a MTV, né? Porque senão o fato de ela ter, tipo, sumido e agora voltou e tal, mas o fato de ela não ter dado certo teria sido uma possibilidade de reverter, né? Mas acho que as pessoas, assim, acho que o acesso à informação ficou mais fácil e as pessoas ficaram mais preguiçosas. É isso, eu acho. Não vou sair, não vou no rolê, não vou fazer. As pessoas não vão. É isso que tá acontecendo, né? Tanto que o Kaká aqui do Cerveja Azul, ele falou assim, poxa, ele falou que o bar do Cerveja Azul, ele deu uma caída depois que a MTV parou. É. Aí eu queria saber pra você, na sua opinião, Hit, também, o que você acha, assim, porque, meu, eu lembro, a gente começou ali e tal, daquela 2000, 2001 e tal, mano, bombando no hangar, puta, todo show do hangar tava estourando, tipo, Blackjack, qual que é aquele que era, que você ia... Magic Buzz, o outro lá. tinha o Subjazz, Subjazz, Passo Impróprio, tinha lugar pra caralho. E sempre tava cheio, tipo, sempre você no show, sempre você via, trombava um camarada seu e, sabe? Sempre, tinha muita a gente banda. viveu essa época, né? A gente Sim, sim. fazia esse rolê, né? E, mano, e do nada, tipo... Claro, aí Você veio sabe, aquela né? mudança do hardcore, veio a cena emo e tal, né? E deu aquele puta boom, né? Empresários e produtores famosos começaram a pegar essas bandas, deu aquele boom mídia, mainstream, de repente, o bagulho deu uma parada. Minha opinião, o que fudeu muito essas bandas novas, né? É esse lance de show de venda de ingresso. Que isso fudia muita banda nova. Né? Você fazia uma banda, quero tocar ali, mas aí você vai ter que vender 30 ingressos, se você não vender os 30, você vai ter que pagar do seu bolso. Eu acho que isso desmotivou muitas bandas pessoal, novas, tá ligado? Que às vezes o cara não tinha grana nem pra ter o instrumento, tá ligado? Quem dirá aí, você pega 30 ingressos a R$25. Verdade. Porra, aí você Aí você vende pega- 10. Aí você Vai ter pega... que tirar 20 do bolso. Eu acho que isso matou muito. Na minha Aí- opinião, tá? Mas Não, eu eu- não sou dono da verdade. Mas eu acho que isso. Nesse rolê, o cara vende ingresso. Tinha esse rolê. Aí você que pega uma banda que deu tinha o muito. patrocínio, que o cara ia lá, quantos ingressos que é? 30 ingressos. Aí eu compro os 30 ingressos. Aí tinha aquela banda, a pior banda do rolê, mas o pai tinha uma bala e comprava todos os ingressos. A pior banda abria pra banda, pra headline, né? Porque o pai foi lá e... Realmente isso também faz sentido, porque dessa época, quando começou essa parada de muito de festival, de muito de ter que vender ingresso, eu comecei a sentir que a galera da gente, assim, que tinha banda, começou a parei, mano, não tô mais com vontade de tocar, sabe? Porque, tipo, parecia que não ia pra frente, que era sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo festival, e era sempre, tipo, 30, 400 bandas pra tocar,
Aí Tá, você vai falar assim, vou tocar com o Dead Fish. Aí fala, você vê do cartaz lá, Dead Fish, assim, você procura o nome da sua banda, assim, é o último queridinho lá. Tinha 30 bandas pra abrir, cada uma com 25 ingressos pra vender, 30 ingressos e, mano... Sua opinião, Rich, você que viveu a Você que cena viveu pra a cena ali caralho, você já tem uma outra visão que você tava Então, por isso numa outra, né, Tenho, outra sim. linha. eu até queria saber isso da Pessoal, sua parte. O primeiro show que o Gritando fez na vida foi no Aero One, né? E foi através de venda de ingresso. A gente tava muito afim de tocar, precisávamos tocar. E o primeiro show da gente, a gente se sujeitou a isso sim, mas não vendemos todos os ingressos. Não deu para vender tudo. Lembro que alguns poucos amigos lá da minha área foram nesse show. Rapidinho, E- Rich, desculpa, mas Imagina. o que não vendia você tinha que pagar do bolso pra contribuir ou tinha? Mas a gente Ah, não tá. pagou nada do. Sim. Ou seja, vamos supor, a meta 20 ingressos, você tem que vender os 20, né? Se você não vende 5, você tem que acertar. Enfim, tem que pagar essa diferença e tal. Meu, eu lembro que, não sei se. Eu não lembro quantos ingressos a gente vendeu, mas a gente não pagou diferença, a gente não pagou porra nenhuma, tá ligado? Ó, falou, meu, conseguimos vender isso aqui. O cara que tava organizando na época deu um princípio ali de confusão. Mas isso foi no nosso primeiro show. Mas, galera, se a gente for contextualizar isso, eu não concordo, evidente, mas isso sempre existiu, né? Isso seja para você ser o motivo, de repente, para você, num determinado lugar, você ajudar, fomentar, melhorar a estrutura do lugar, né? Vejo também, não concordo com isso, mas quando isso acontece atualmente, cara, eu acho uma parada injusta, porque não vou citar aqui, mas uns amigos, há uns cerca de 8 anos atrás, fizeram questão de participar de um festivalzão desse, e também esquema de venda de ingressos. Eu falei, galera, o som de vocês é muito bom. Hoje a gente vive outros tempos. No meu ver, vocês não precisam se sujeitar a isso. Não, mas que, putz, vai divulgar, vai. Fala, bom, a banda é de vocês. Vocês sabem bem o que vocês fazem. Aí, enfim, aí os caras tocaram no festival, colocaram naqueles horários péssimos, 1h da tarde, muito longe das atrações principais. Quem vai te ver? Alguns familiares, alguns poucos amigos e as bandas que participaram do processo também te vê, né, cara? Mas, meu, muito lugar já usou desse artifício. Eu não concordo com isso. É igual jabá, né, cara? De repente, pra tua música ser veiculada aí numa grande rádio, ou até mesmo, de repente, você participar de uma entrevista, tipo, num lugar assim que tem muita notoriedade nacional, até mesmo até aqui dentro aqui do nosso estado, ou alguns estados do Sudeste, você tem que pagar, né? Não, porque vai dar uma alavancada, vai divulgar. Será que divulga mesmo, cara? Porque assim, ó, meu, eu venho de uma época que você gravava uma fitinha e aí você vendia no boca a boca. A fitinha cassete do Gritando, pô, vendi em várias festas. Tava ali com o Donald de vez em quando lá na porta da galeria, ele vendendo as fitas do Gritando e vendendo outras fitinhas de outras bandas que ele também gravava. Ele fazia um trabalho bacaninha ali com capinhas coloridas, né, Xerox. Puta, então ficava um trabalho assim super bem feitinho. Aí a galera comprava para dar uma força ou para conhecer bandas, né? E enfim. Aí veio o lance do CD. Aí tinha aquela época que todo mundo comprava o teu merchan. Então tava incluído na tua barraquinha o CD da tua banda e a tua camiseta, enfim, toda merchan personalizado da banda. Beleza. Então, vendo essa época, cara, que não tinha aquele lance das grandes produtoras te chamando pra tocar, e sim, de repente, vocês... Quer ver um exemplo legal, cara? Primeira vez que nós fomos pro Nordeste, um bando de garotos
que estudavam juntos ali numa escola lá em Recife, né? São nossos amigos até hoje, inclusive o nome é uma grande produtora hoje lá do Recife, chamada Zero Neutro. Os caras começaram assim, sabe? Adolescentes lá da escola que gostavam do Street Bulldogs, do Holy Tree, do Blind Pigs, do Gritando, do Dead Fish. E aí, não, mano, mas que, pô, a gente tem que movimentar a cena aqui de Recife. E esses moleques conseguiram movimentar. Quanto que é pra trazer o Dead Fish? Vamos mandar um e-mail pros caras. Mandaram um e-mail e tal. Ah, é tanto. Beleza. Aí eles faziam, cada um colocava, contribuía entre o bando de garotos lá. Eles alugavam o pico, davam toda a estrutura, galera ia lá, tocava, lucravam também, eles pagavam as bandas certinho e lucravam também. E numa dessas incursões dele com o Dead Fish, pô, agora a gente tem grana pra trazer o Gritando. Aí trouxe o Gritando. Aí esses mesmos moleques levaram o Street Bulldogs pro Nordeste, levaram o Holy Tree, entendeu? Então antigamente era dessa forma. Mas é lógico, cara, eu penso que tudo na vida acaba evoluindo. Então, de um bando de moleques sonhadores que gostavam de hardcore e punk, mano, os caras hoje lidam com o mundo livre, né? Os caras lidam com espetáculos assim de maior porte. É que passava um show televisivo aí no SBT, eu não lembro bem o nome, era um programa infantil, que era um cara totalmente fitness, era uma pira assim com... divulgando esportes para criança, né? Agora esqueci, eu acho que era Lazy Day, o nome do programa. Pô, eles trouxeram eles fizeram um espetáculo com a versão Lazy Day aqui no Brasil. Então é um negócio que tomou proporções gigantes. Pô, eles começaram a trabalhar também com Nat Roots uma época, entendeu? Ah, eu tava procurando aqui agora, eu lembro Então, desse nome, que Zero eu acho que o Nat Roots fechou com a Sony, Exatamente. em contrato, fechou com o Charlie Brown também, Sim. se eu não me engano, aquele ao vivo, música popular Caissara é com a Zero Neutro também, se eu não me engano. Então, cara, e as coisas acabam se profissionalizando, as coisas para mim, tem uma evolução natural. E outra, né? Hoje a gente está falando de anos 90 e início dos anos 2000. Estamos em 2024. Hoje a gente está na época do streaming, a gente está no lance das mídias sociais. Mas Como o Fry bem disse, a galera tá preguiçosa também preguiçosa para também. conhecer banda nova. A culpa não é a Até galera pra ouvir também, uma vai. intro de música. Não é da galera só também. Aí o cara faz um evento com, sei lá, 10 bandas com venda de ingresso e tal, aí assim, quem vender, vem, assim. Então, às vezes, não tem uma curadoria de que nem toda banda que tá tocando é boa. Então, assim, você vai sair da sua casa, você quer ver um som da hora, assim, tá ligado? não, mas assim, eu Porra. falo assim porque até uma coisa que o Kaká falou pra mim aqui, o dono de cerveja que ficou na minha cabeça. Eu falei, porra, mano, mas se você for ver, a MTV, querendo ou não, era uma vitrine ali. Mostrava o que estava acontecendo na música. Pô, acabou a MTV, mano. Cadê? Quem é meu herói? Quem é o cara que vai. Quem é o cara que vai aparecer ali, que vai fazer. O moleque vai olhar e falar assim: caralho, mano. Sabe pra mim tocar o que... guitarra. Hoje não tem, tá ligado? Sim, mas sabe pra mim, eu acho que a principal foi a própria internet, porque veja só, né? Todo mundo aqui tinha aquela expectativa de ver o seu programa favorito na Sim. MTV e esperar um determinado horário pra ver o teu clipe. Ou um programa como, sei lá, Lado B, Fúria Metal, enfim. Agora hoje não, irmão. Você tem o YouTube, você tá no busão, quero ver o clipe do Gritando de Ska. Então, cara, como é que você vai sustentar uma emissora que a proposta dela é passar videoclipe, é música? Hoje não mais, né? Não tem como. Eu acho que pra mim o grande responsável pelo final da MTV foi o YouTube. Sim. Né? O YouTube tá acessível para todo mundo, é um acervo gigantesco de tudo que você quiser assistir, seja relacionado à música, à política, a comportamento, a culinária, tem tudo ali. Então, né? mas é que a MTV, desculpa, o YouTube, ele meio que te joga lá e faça a sua e trabalha com algoritmo, né? Sim. Então, tipo, faça assim, procure você mesmo. E tipo, as pessoas, como você fala, as pessoas são preguiçosas, não querem procurar. O algoritmo, Não, então- meio que o algoritmo trabalha pra elas.
né? Aquela coisa falando assim, pô, você lembra quando os caras botaram um trechinho da música do Street Bulldogs no comercial da MTV? Puta, Que sensacional. ficou uns 30 mil cartas. Quem que é essa banda? Sim, Quem é essa sim. banda? Eu também ficava, nossa, que banda legal. Eu também entrei nessa pira. Falei, quem é? Será que é banda de fora, tal, não sei o quê. Então, despertava, era tipo assim, um lugar que você conseguia, assim, tudo bem que depois de um tempo ficou chato, ficou grotesco ali, MTV. Mas, mano, era assim, quando eu era moleque, eu assistia, tipo, puta, vamos ver o que vai passar hoje. Isso. Porra, vai passar o Riff MTV, caralho, vou ver o MTV, vou ver os metal lá. Pô, não sei o que, sabe? É uma coisa assim que, tipo, era meio que o... Yo MTV Rap, É, você porra, vê que era nichado, né? Tinha aquelas bandas cena alternativa, que era o lado B, lá do Fábio Massari, Sim. o Fúria Metal, do Gação, né? E, tipo assim, hoje não tem, assim, por exemplo, eu falo tanto pra trazer a molecada pro rock. Pô, você pega um moleque, mano, quem que é o símbolo de rebeldia da molecada de hoje? É os caras do trap. Né? Sim. Nada contra. Mas é isso, é verdade. Tem o pessoal que fica bravo quando eu falo. Fala assim, mano, os caras do trap é o novo Isso, rock, os caras, mano. Porque assim, você acha que, tipo, por exemplo, o moleque vai lá, ele vai querer comprar uma guitarra? Não. Eu tava com minha namorada, cara, aí a gente passou em frente a um pancadão. Aí eu olhei assim a fila pra entrar, cara. Aí eu falei, olha, isso era o hangar. Era a mesma molecada lá que tava bombando, fazendo fila, meu. Isso é o hangar, mas a molecada não tá indo ver uma banda de hardcore. A molecada tá indo pra ver o funk, o pancadão, o trap, né? Tá ligado? E se você pega uma molecada de 12, 13 anos, você pega quem que é referência de roqueiro pra ele, é o Nando Moura. Nando Moura? Caralho, eu nem sabia disso. Mas é verdade, a referência de rock, pô, uma molecada assim aí, entendeu? E outra, até mesmo quando a gente vai a alguns festivais, assim, alguns shows grandes, cara, a gente, né, Fray, assim, a gente vê pouca criança, né, cara? Pouca criança, pouco adolescente num show de rock. Não, é verdade, cara, esses dias, meu, eu fui no show do Gorilla Biscuits, né? Teve Gorilla, Paola, Good Intentions, Valus Here, Freak Fur, eu acho. E, cara, você só vê galera das antigas. Ou então caras, assim, que vêm, trocam ideia com você. Pô, mano, viu gritando. Pô, sou dessa época. Cara, assim, na faixa... Na geração de vocês, né, mano? Então, a gente não vê adolescente. É preocupante isso. A gente dá a impressão que parece que a parada vai acabar com a gente. Uma renovação, né? Mas eu não vejo... Existem algumas bandas novas. Tem Budang, que é uma banda bem legal. Meu, dá pra gente citar outras bandas, cara, mas eu não vejo, assim, um negócio tão efusivo quando era, por exemplo, na metade dos anos 90, que começou a aparecer o Dead Fish, o Gritando, o Blind Pigs, o Zumbi, o Street Dogs, o próprio Reitinho, o Holy Tree, né? E ali nessa leva vinha outras bandas também. Então, cara, eu não vejo isso. Pô, vinha um Muqueca de Rato, saca? E existe bandas novas na cena. Tem, não dá pra falar assim, mano, não vi nada de novo. Tem, cara. Se você fizer uma busca, você consegue. Mas eu não vejo uma quantidade tão grande. Hoje em dia tem. Tem, óbvio. Tem, sempre e é legal acontecer isso. É legal isso. pra caralho. Só que eu acho que não é do mesmo jeito que era antes, né? Hoje você tem que dominar. Tem, mas não é, porra, você fez... Hoje, porque a gente falou as casas que tinha, né? Blackjack, Subjazz, Espaço Impróprio, Hangar, mano, tinha casa pra caralho. Hoje em dia tem, lógico, tem, mas sim. não é... E sempre tinha banda, você sabe, domingo, banda pra caralho, você ia pro rolê, ia tocar, conhecia a banda. Tinha fim de semana que você ficava, caralho, mano, vai ter Carbono no Hangar, vai ter... É, que nem você falou, você ficava ia no Hangar todo final de semana. Quase todo final de semana eu tava no Tá Hangar. ligado? Vai ter Carbono no Hangar, no Blackjack, vai ter... Eu também fazia isso. Às vezes eu nem entrava, ficava na porta bebendo lá Sim, naqueles sim. bar da esquina que tinha ali, que virou tudo igreja agora, tá ligado? Lembra ali? Tomava os bar dos nordestinos ali, nossa, ficava louco cara. lá, velho. Mas era isso, né, meu? E outra, mas não existe mais. Pô, o Hangar tá aí, mas hoje é tão difícil tocar no Hangar, cara.
Hoje tem ali algumas produtoras ali que praticamente dominam o cenário, né? É uma evolução também, é uma profissionalização do rolê, mas, cara, às vezes o que eu observo é que parece que são sempre aquelas mesmas bandas. E tem bandas legais que não estão fazendo parte desse circuito, que, no meu ver, também podiam estar participando. Você acha que tá rolando umas panelas, Vit? Eu não digo panela, meu. Eu acho que muito pesado, cara. E parece. Eu tô sendo bem sincero. Parece que é uma coisa assim de ressentimento você falar que é panela. Eu não vejo dessa forma. Por exemplo, pô, eu tenho o PMA Trio, a gente toca no PMA Trio, a banda existe desde 2017. Mas eu vejo a dificuldade para nós ter essas incursões nesses eventos maiores que tínhamos sim condições de tocar, certo? Mas, de repente, é uma coisa que a gente sempre discute entre nós, que é de responsabilidade nossa, que eu admito aqui que nós não somos tão bons para divulgar a banda numa mídia social, por exemplo, em redes sociais. Além de não sermos bons nisso, nos falta tempo. E a gente fica discutindo, pô, mano, mas seria legal não disparar feito louco, mas alguém dá um direcionamento pra gente. A gente tem lá a nossa página no Instagram, a gente alimenta essa página também dentro de uma certa coerência, né? A gente tem material para tal, mas eu não gosto de falar desse lance de a panela. Não, cara, eu acho que todo mundo que quando resolve montar uma produtora e você, como banda, de repente vocês têm mais incursões nessas aberturas de shows, participar mais de editais, cara, mérito de quem faz parte disso, né? E nós, cara, a gente tem que simplesmente falar, não, cara, a gente precisa melhorar como entrega de trabalho, melhorar mais como músicos, sabe? Sempre tem algo, cara, que o que nós não estamos fazendo. Eu não vou detalhar aqui, mas a gente sempre discute, tem coisas, por exemplo, que a gente fala assim, meu, isso chega, isso tá nos estressando, isso tá nos fazendo perder tempo, então a gente vai tentar outras estratégias, porque, cara, todos nós aqui, nós três, mano, a gente ama tocar. A gente é muito satisfeito com o que a gente faz no PMA Trio, o quanto a gente está se esforçando para melhorar o PMA Trio, mas não adianta, cara, a gente só entregar uma música boa e bem produzida. Há algumas coisas, cara, de network que a gente precisa melhorar. Porque são necessário. Tempos, né? São novos tempos, cara. Então eu não gosto dessa coisa de ai, mano, tá vendo? Não, cara. Vamos sentar e vamos ver onde a gente pode acertar, sabe? Eu não curto esse lance do... E outra, mano, eu tô no rolê até hoje e graças a Deus, cara, eu não tenho problema com ninguém. Nos lugares que eu chego, as pessoas me respeitam, me tratam muito bem. E eu quero que assim continue. Porque, cara, eu não sou um sujeito polêmico. Não quero encrenca com ninguém. Eu quero ir lá, fazer parte como público, porque eu gosto também de ver banda nova. Gosto muito de ver as bandas já ali consolidadas na cena. Falei, por exemplo, faz um tempão que eu não vou no show do Blind Pigs. Eu quero ir no show do Blind Pigs. Porque é uma banda que eu gosto demais. Fui no show do Gritando HC, eu achei... Você vê que é engraçado isso. Mas, cara, é legal. Eu tava vendo um show do Gritando HC, eu falei, caralho, que da hora. Porque eu fico pensando que se eu nunca tivesse tocado no Gritando HC, era uma banda que eu ia curtir muito. Que eu ia estar acompanhando, que eu ia comprar um CD, eu ia comprar uma camisetinha, ia frequentar os shows. Você falou desse lance do Gritando do Blind Pigs, porque quando eu conheci o Gritando, aí tem um amigo meu, saudoso Juju, eu sempre falo dele aqui, né? Ele baixava todas as músicas da internet, assim, né? Aí eu fui na casa dele assim, ele falou, mas o que você quer aí? Aí eu falei, eu quero Gritando. Ele falou, mano, tem uma que da hora também, o Blind Pigs. Eu falei, então põe no CD aí, né? Levava um CDzinho. Aí ele gravou os 2 discos do Gritando pra mim.
e o do Blind Pigs. Então, mano, tocava assim, na entrega, assim. E aquele CD, mano, rodava. Então, pra mim, assim, o Gritando e o Blind Pigs, pra mim, são tipo bandas irmãs, assim. Porque então, eu cresci ouvindo os dois, assim. Sim, da hora. E sempre teve essa conexão aí. A gente já fez show com o Blind Pigs, já viajou com o Blind Pigs. É uma banda assim que... Cara, a primeira vez que eu vi o Blind Pigs foi na abertura do show do NoFX, cara. 97. Ah, eles abriram pro NoFX? Abriram, cara. Foi um show sensacional. Eu lembro, foi o Donald Ale assistir, Caralho. tá ligado? E eu falei, caralho, Donald, os caras são muito mais legal ao vivo do que a gente ouvindo. Porque, cara, o visual, né, mano? O moicanão e tal. E o som de primeiríssima, né, mano? E o Blind Pigs ali naquela época, assim, era tipo, cada um tinha... Não era todos iguais, cada um tinha o seu jeito. Sim, sim. Eu gosto de banda assim, cada um tem seu estilo, não é aquelas bandas igual, que todo mundo é igual, né? Pode Cada um tem crer. seu estilo. O Gordo tinha o estilo dele. O Henrique e o Fralda na É. época, o Mauro, tal. O Mauro, o cara normalzão da banda, mas o cara que dava vários jumpão, assim. Meu, e era legal, mas os tempos mudaram e é muito engraçado isso, né, mano? Porque o André Abreu, por exemplo, já tocou no Reitinho, né? Eu acho que ele já... Acho que gravou 2 álbuns com o Reitinho, tem uma música dele num dos álbuns do Reitinho também. E a gente pode dizer de peito aberto, pô, cara, somos caras experientes da cena. Caras com um trabalho novo, experiente, mas, cara, estão no rolê. E eu acho ridículo, não adianta essa bateção de carteira, ai, porque eu toquei no Gritando. Irmão, foda-se que você tocou no Gritando. Agora você tá numa banda nova, você tá escrevendo uma página nova da sua vida, é o PMA Trio. O PMA Trio tem um trabalho bacana, é um trabalho feito com muito carinho. Mas, cara, e a gente tá se virando pra a gente tocar em lugares mais legais, receber uns convites pra participar, seja lá do que for, tá ligado? Ô, Ritz, E outra galera que vai ver, poxa, mano, super respeita e super dá uma força, você tem aquela sensação de que você teve que dar a volta no quarteirão de novo depois do Gritando? Tipo assim, não, agora eu vou Sim, mas começar eu do não me zero de arrependo. novo. Sim, mas eu não me arrependo. Não, sim, porque acho que pelo que você disse, quando você saiu do Gritando foi um fim de ciclo pra você Foi ali. um fim de ciclo, cara. E eu tive uma volta no Gritando que foi de 2018 a 2020. Mas era uma época que eu já falava assim, cara, a minha prioridade é o PMA Trio, porque, cara, desde moleque, desde garoto, eu sempre tive aquela coisa assim, puta, uma banda com 3 caras é muito louco. Cólera, Husker Du, tinha o New Model Army, quando eu comecei a ouvir New Model Army era um Power Trio, hoje não é mais Power Trio, né? Spy vs Spy, que é aquela banda australiana, e entre outras, né, cara, Mish of Burma, é um Power Trio. Pô, o próprio... Aí, Leão, pra você, hein? O Rush. Aí, Leão, essa é pra você, Tom Sawyer, Leão. Tá ligado? E eu sempre cresci, puta, Power Trio. Tanto que quando eu falei pra vocês anteriormente, quando eu me desliguei, fiquei um tempão aí sem saber de rock, de tocar. Ô, Hit, vamos voltar a tocar? Vamos. Mas vocal, não tem essa, não. Quem vai ser o vocalista da banda sou eu. Eu vou tocar baixo. Power Trio dessa porra, né? Power Trio, cara. E eu tô super satisfeito, mano. Mas é que nem você falou. Estou dando a volta do quarteirão, sim, mas é uma volta muito digna, é muito da hora, cara, você vê o Fry tocando, cara. Essa que é a sensação. Caralho. Você vê o Fry ali, eu tô ali vendo, caralho, eu tô tocando. Aí do meu lado eu vejo o André, puta merda, mano, esse maluco é embaçado. Pô, eu toco com 2 monstros, mano, os caras monstrão, brother. Eu vou reclamar do quê, mano? Sangue novo, né? Sangue novo, eu tô super feliz, cara. Eu vi Eu tô fazendo algo que pra mim não era comum. Cantar e tocar baixo. Pois é. Foda pra caralho. Porra, bro. Eu vi o Marcelo Nova falando assim que quando ele vai tocar, quando ele forma a banda pra tocar, ele só chama novo moleque novo. Ele falou, não, chamar os caras velhos, é chato pra caralho, cheio de problema de vícios, entendeu? Que eu já chamo os moleque novo, que os moleque novo, tudo que você manda os moleque fazer, os moleque vai e faz. Vamos tirar essa música, vamos, vai, os moleque vai no maior sangue fazer. Agora os velhos não, os velhos já tá lá, já castigados, já não quer muita coisa, nada com nada. Mas é aquilo, hein? Eu mesmo ser o coroa da banda, é aquilo. É 3 e os 3 ali. Eu sempre perguntando Sim. pra eles, a voz tá boa, a letra tá boa, o que vocês acharam dessa ideia?
Tal. E os caras não. Ai, não. Velho. Tá, mano, tá zoado. Não tá legal. Ah, agora tá legal. Então tem essa unidade entre nós, cara. Eu preciso deles, velho. Todo mundo, o Fry depende de mim, o Fry depende do André. Então é ali, cara. Todo mundo está se ajudando. Somos um trio. Não é a banda do Hit. Cara, não é à toa que o Ai, Triângulo... PMA Trio, a é banda mais do forte, ex-baixista né? do Gritando. Ah, foda-se, eu odeio isso, cara. Um brother nosso, uma vez, numa boa vontade, cara, tal, um projeto, colocou isso, o Fry não estava, era o Edu na época. Ah, PMA Trio, projeto do ex-baixista do Gritando HC. Eu falei, irmão, pode tirar isso aí, velho. Primeiro que não é projeto. Primeiro que é o PMA Trio. A banda, É a banda PMA Trio. Não é a banda do Hit. O Fry o PMA Trio é do Fry, o PMA Trio é do André e o PMA Trio é meu, cara. Tá ligado? Ai, puta, eu acho legal o baixista do Gritando HC. Não, mano. Eu fui o baixista do Gritando HC. Eu tenho um puta orgulho disso, mas minha história é outra. Hoje eu sou o vocalista e baixista mas tá ligado do que PMA Trio. isso vai até o fim da sua vida, né? Vai, eu tenho orgulho disso. Eu não fico... Ô, Hit, eu gritando, mano. Valeu, não tô mais gritando. Acontece, mano. Eu não acho ruim. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho da porra. Mas você acha- Mas minha banda é o PMA Trio, irmão. Mas você não acha que quando coloca isso, é uma forma de mostrar o seu projeto? Tem muita gente que admira seu trampo no Gritando. Eu, por exemplo, tá ligado? Sim. Pra caralho, e muita gente gosta. Talvez é uma forma, quando o cara quis colocar, uma forma de, pô, a galera que te conhece, Sim, colar pra ver, sim. pô, a banda nova, Forma de a banda... respeito, não nova, não de- não nova, porque vocês já estão 7 anos, mais ou menos, já juntos. 7 anos. Não, é pra, pô, a banda do Ritão, que, pô, tocava baixo no Ritão, pô, vamos lá ver. Talvez seja uma forma de trazer o cara que gosta de você pra caralho pra conhecer a tua banda também. Mas é Isso, aquilo. o lado business da Sim, coisa, do cara que tá vendendo exatamente. show, tá ligado? Mas, Mas tem um irmão... lado também que... Mas o lance do Gritando não é... Pô, o Gritando hoje, lógico, né, meu? A Lê tá à frente da... Hoje o Gritando HC é a Lê. Ponto. Mas na época que eu estava, era o Hit e a Lê. Aí na época que tava o Donald, era o Hit, o Donald e o Renato. Aí teve aquela época que era eu, a Lê, o Dil e o Toninho, que tá hoje no Paura, né? Então, não tem aquela figura... Hoje tem ali, tá? Aquela figura central, hoje é a Lê. Pô, adoro os meninos que estão... Mano, o Japa, o Léo, o Vagal, o Fabão, mano, músicos assim, excelentes. E, mano, além de os caras serem uns puta músicos, mano, os caras são super foda, mano. Os caras, mano, pessoas excelentes. Então, pra mim, vale muito isso. E os caras, bicho, respeitam demais o trabalho. Você vê que os caras, mano, eles fazem o negócio com carinho. Tanto naquela vibe lá dos 30 anos do Gritando, no Tendal da Lapa. Olha só, cara, o PMA Trio abriu o show. Eu fui lá, né, mano? De qualquer forma, eu ia participar, eu ia tocar 3 músicas. Nos 30 anos do... Eu ia tocar 3 músicas, beleza. Quais foram, Rich? Sempre tem ciúme. Calma, gafanhoto. Você tá falando com o velho. Aí, cara, beleza, né? Aí a Ale chamou, a gente vai você, o Dil lá pra fazer uma participação, o Tony, eu falei, beleza. Aí a gente foi ensaiar e tal. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha olhado. Fala pros caras, mano, o PMA Trio, põe pra abrir. Conseguimos, abrimos o show. Mas aí, brother, eu acho que... Só acho que numa terça-feira, eu mandei um salve pro Vagal. Falou, Vagal, eu acho que a gente vai ensaiar, né? Eu, o Dil e o Tony. Cara, eu não queria levar meu baixo, né? Eu tô aqui trampando. Você me empresta o seu baixo? Aí o Vagal lança. Ai, gente, eu tô me sentindo meio mal, mano. Tô legal. Eu acho que eu tô com dengue. Fala, mano, não é possível. Mano, não tô bem. Aí, beleza. Aí já falei, não, Vagal, tem que se hidratar pra caralho, você tem que comer isso, aquilo, vamos ver. Aí chegou na quarta-feira, mano, eu dando aula, aí meu telefone tocando, Ale. Eu falei, caralho, que será?
Aí acabei a aula e tal. Falei, e aí? Mano, dá pra você fazer o show todo? Eu falei, ué, por quê? Não, o Vagal tá com dengue. O Vagal tá com dengue. E teve dengue mesmo, ficou internado. E eu acabei fazendo o show todo. Caralho. De 3 músicas. É foda, né, mano? É lamentável, lógico. O cara queria estar participando da festa. O cara é gente boníssima, queria estar tocando. Mas, brother, foi uma outra vibe. Cara, eu tá justo na festa de 30 anos do Gritando, irmão. Primeiro show. O show de abertura dos 30 anos. O show de abertura dos 30 anos eu fiz o show todo. Aí, bom, mais legal ainda no começo, fala, porra, o Fabão, né, o guitarra, falou, caralho, aí, ó, mano, pô, 30 anos da lei, rapaziada, 30 anos do hit. Mas aí, né, mano, falou, pô, dá um salve, fala do Vagal, fiz um videozinho, pediu pra galera, falou, ô, dá um salve aí pro Vagal todo mundo. O Vagal lá no hospital, né, mano? Mas, pô, mano, você tem que mostrar que você tá ali com o cara. Pô, Vagal, você não tá aqui, infelizmente, porque você ficou doente. Né? Mas são coisas assim da vida, mano, que você fala, caralho, mano, Mas... eu tava ali, minha cabecinha, vou tocar 3 musiquinhas no fim, cara. Fiquei mais de 2 horas lá no palco, lá, me divertindo pra caralho. Assim, foi mágico, velho. Foi do caralho, mano. porque tinha que ser, talvez, né, então. Tinha É o que universo, ser, né, né? irmão? O universo. Tava né, predestinado, né? Ainda chegou lá no Sesc Belém, teve outra festa, né, Fray? Tocou no Sesc Toquei. Belenzinho, da hora. Toquei. Eu tava lá. Do lado do palco. Eu encontrei você lá. Toquei 4 Foi do músicas, caralho. era pra eu tocar 3, né, mano? Aí tinha uma música nova, que eu gosto da música pra caralho. Aí o Vagal já tava subindo, eu falei, não, fica aí, Vagal, vou tocar. Aí eu toquei 4 sons, não, tá bom isso. Mas foi da hora, mano, da hora, só tenho que agradecer todo mundo, mano. Mano, a gente falou lá voltando um pouquinho, a gente falou Sim. do primeiro CD e tal, e Sim. como que foi pra gravar o segundo, antes que a gente destrua? Aí o segundo já foi uma produção mais caprichada, aí sim, foram por canais. Eu lembro na época a gente alugou uma Gibson, tá ligado? Uma Gibson Les Paul. Eu aluguei um Music Man. Ó, A gente já... gravou no Caralho. Meu, foi bem melhor produzido. É um CD muito legal também, tá ligado? As Foi composições também foi... É tudo dono de que fazia tudo. assim, ó, o Gritando, rapaz. É isso que eu ia te perguntar. As letras, a maioria das letras foram feitas pelo Donald, pela Lê, tá ligado? E o instrumental a gente fazia junto. Eu, Renato, o Japa. Nunca tinha esse negócio de, eu fiz tudo. Não, cara. Letra no Gritando? Eu nunca fiz letra no Gritando. Eu faço agora no PMA Trio, porque também é outro exercício, é outro desafio. Mas a maioria das letras feitas pelo Donald, feitas em parceria com a Lê, que eu me lembro aqui a música Parvo, sim, a música que é letra, e a base já era do Renato. A música que tem no CD ao vivo, Dias de Chuva, é uma letra, uma música bem bonita, que foi depois que o Donald faleceu e o Renato escreveu em homenagem ao Donald, né? Mas essa parte instrumental, cara, que nem eu falei pra vocês, do primeiro até o CD fase adulta, do instrumental, eu participei de todas elas, né? Agora, o único CD que eu não participei nada, só toquei, foi o Terra de Lobisomens, que foi feito lá no Pedrada, lá no Fray. Você que produziu, Fray? Você produziu, gravou, masterizou, fez tudo? Eu e o Marcelo Smayer, né? O Smilha. Eu queria te perguntar, o Hit, Sim. tem alguma música que você gosta muito do primeiro disco, assim, que você fala, caralho, essa música é muito... toca meu coração quando eu ouço. Cara, eu gosto de... eu vou falar a música que eu não gosto do primeiro. Eu odeio Sistema, mano. Nunca gostei desse som. Eu odeio você, mano. Nunca gostei dessa música, tá ligado? Tanto que, cara, por incrível que pareça, lógico, não por mim, mas foi uma música que a gente tocou pouco, cara. Aí na trajetória do Gritando a gente tocou bem pouco. Mas, cara, tem sim, gosto de todas, mas o primeiro é Nunca Se Humilhar e Levante o Moicano. Que você mais gostava? A das que eu mais gostava, assim, mais batia aqui, assim, dava uma emoção diferente. Mas continue aí falando do segundo CD, como foi? Aí esses lugares de instrumentos, já mais
pica. Já mais pica, já mais experiente. Aí a gente foi, gravamos ali tudo divididinho, gravamos ali no Rocha, né? Com Não, o Fernando. Porra, foi com ele o Fernando, que gravou, foi cara, ele. Fernando, Com o Fernando todo CD Sanches. dessa época tem um da mão desse. É. Quero trazer ele aqui. Eu já gravei com ele Isso. também. Quero ver se eu trago E ele pra aí, trocar uma cara, ideia foi com nós. engraçado, mano. Contar uma passagem assim, muito tosca desse CD, né, cara? Tem aquela música Juras de Amor, né? Sim. E aí tem um riffzinho do baixo, eu não sei se vocês se ligam, tem um riffzinho legal. Aí o Donald, tem que aumentar a voz, eu quieto. É que não sei o que mais. Aí o Fernando já meio, não, vamos fazer assim, assado. Mas ele não falou de zoeira. Mas se abaixar o baixo, eu falei, abaixar o seu cu. Não vai abaixar nada, mano. Não mexe aí. Não, mas é porque, mano, minha voz tem que aparecer. Fala, mano, meu baixo também tem que aparecer, mano. Nossa, por que meu baixo tem que subir? Você vai enterrar... Não, Fernando, não vai enterrar meu baixo aí, não. Fernando assim, ó. E aí o Donald, não, que eu vou falar. Não, mano, entra lá. E o Fernando, não, calma. Não, Donald, vou dar um tapinha aqui na sua voz. O baixo do hit não vai sumir. Não vai sumir, não, mano. Vai tomar no cu, mano. Quer limar minha linha de baixo, cuzão? Não sei o que e tal. Aí começar aquele bate-boca do caralho. Aí ele era sacana, porque era tudo nervosão, né? Né? Aí baixa o torrente, não sei o que. Eu falei, vai tomar. Mano, eu vou dar um pau em você, mano. Eu vou bater você lá. Cara, foi uma furdunça aí no fim. Só festa, tá ligado? Aí do final Fernando não limou meu baixo. O vocal do Donald é brasileiro. O vocal alto. Alto pra caralho. E, mano, deu tudo certo, assim. Foi uma passagem engraçada, assim, Mas eu fiquei bravo pra caralho no dia, né? Falou, tá louco, mano? Vai baixar... Fala, tira a tua voz feia, então, daí, esse vocal zoado aí. Meu baixo não, mano. E tem aquela coisa, né? Tipo, a banda lança um disco que o primeiro do Gritando é foda, né? Sim. Aí, tipo, pô, vamos ver se os caras vão ser tão bons quanto no segundo, né? E no segundo vocês provaram que vocês foram... Musicalmente, eu acho que foi algo que um de vocês Então... dois falaram no início, que não era, mano, pancão, mas não era um negócio quadrado, né? Tinha muito riff legal. Sim. Eu e o Renato, a gente caprichava muito nesse negócio aí de fazer os riffs direitinho, tal, né? Você, ao mesmo tempo que você põe intensidade, você coloca uma parada que você aprende, né? Até com outros estilos, com bandas mais legais que você admira, né? Tanto que esse riff Juras de Amor também é um riff bonitinho, né? No Pois meio do Gritando velho. ali, né? Mano, então já foi algo assim, mais produzido. Meu, caiu nas graças da galera também. Porra, mano, você põe num pico aí de skate destrua, né? Nossa. Todo mundo, mano. Tá ligado? Sim. Então, é um clássico, sim, o segundo CD. Sabe aquele negócio, fabriquinha de hit, né, mano? Fabriquinha de hit. E foi 1.000 cópias também? Vocês pensaram? Já pensaram em... Ou já deve ter sido botar umas 10 mil, né? Não, eu acho que foi, a princípio, era sempre 1.000 cópias, né, cara? E conforme a demanda, a gente mandava prensar mais, né? Mas foi uma experiência, assim, bem legal, né? E aí também teve o processo do CD ao vivo, que foi em 2002, que já foi um primeiro trabalho que a gente já fez sem o Donald, né? Que foi um dia muito bacana também, hangar lotadaço. Eu lembro quem fez essa produção desse CD foi o Pompeu, tá ligado? Assim, foi muito legal e ele captou toda aquela vibe do show do Gritando, né, mano? Aquele bagulho assim, bem realzão mesmo, bem intenso. Foi do caralho. Foi foda. E... Cara, como que foi o lance do Donald, assim? Como chegou a notícia que ele tava mal? Como que... Não sei se você quiser... Não sei se você não quiser falar. Eu falo, também, não tem pra mim problema. tranquilo. Na época, assim, foi muito difícil, porque eu lembro que eu fui visitá-lo algumas vezes no hospital, aí ele tava bem. Quer dizer, tava ali, né? Mas antes ele tava sentindo alguma coisa? Tava, tipo, tô meio zoado, vou pro hospital. Sim, e no caso, assim, eu fui pego de surpresa, né, cara? Porque eu lembro que na época nós estávamos com um rolê quase que marcado para ir para Curitiba. Acho que ia ser a primeira vez que a gente ia sair do estado, né? A gente ia fazer um show em Curitiba, a gente estava bem empolgado. Aí, de repente, eu liguei lá para casa dele, aí ele,
Pô, eu não tô muito legal não, cara. Eu acho que eu vou pro hospital, não tô me sentindo bem, a gente vai ter que adiar esse rolê lá do Paraná, lá de Curitiba. Beleza, aí, passado um tempo, aí ele foi hospitalizado, e aí eu ia visitá-lo, tal, a gente trocava ideia, né, mano? Mas ali não tava nenhum risco, nada, tava tranquilo. Não, assim, assim, aparentemente ele tava batido, óbvio, né, tava mano? doente, né? Tava doente. Mas a gente conversava, tal, falava sobre o que a gente ia fazer na banda. Ah, gente, vamos viajar pra caralho. Ah, mano, eu não vou mais beber, não. Agora eu vou tomar só água de coco, barato saudável, pau. Falei, ô, legal, mano, tal. E eu lembro, a última vez que eu vi foi num sábado, eu tava indo pro hangar. Caralho, vai pro hangar, Hit? Quem vai tocar lá? Eu falei, vou no show do Street Bulldogs. Né? Aí eu fiquei com ele até mais ou menos umas 7 da noite. Falei, mano, sai logo daí. Não, vou sair, vai ser legal. A gente vai tocar pra caralho. Só que aí, mano, ele fez uma biópsia. E aí as coisas degringolaram depois dessa biópsia. E aí ele ficou mal, ficou na UTI, ficou em coma induzido. E visitávamos ele sempre. E eu lembro, cara, que minha mãe gostava muito dele, bicho. Porque ele ia em casa, era que nem eu tô falando, era um bagulho assim muito familiar, brother. Porque ia lá a Lê, ia ele, ia o Marcinho, irmão dele, então a gente ficava vendo TV a cabo lá em casa, bem no comecinho, né, mano? Ficava assistindo televisão, escutando música e comendo os doces lá que minha mãe fazia, tal. E... Cara, onde eu... Ah, tá. Minha mãe, né? Gostava muito dele. E aí, nas últimas vezes que eu fui pro hospital, ele tava muito abatido e minha mãe ficava, e aí, o Marcelo, como é que tá? Ah, mãe, tá indo, ele vai melhorar. E teve uma hora que eu parei de falar, né, mano? Aí sei que teve um dia que minha mãe me deu um enquadro. Então, você vai me falar como o Marcelo tá. Você sempre vai ficar desconversando. Cara, nessa hora que ela me perguntou, o telefone tocou ali falando que ele tinha partido. Aí, cara, foi um puta desespero. Aí, ter que ligar para um monte de amigo, assim, foi uma semana dificílima, cara. Dificílima. Todo mundo naquela puta comoção, tá ligado? Mas, durante o velório, cara, a gente trocando uma ideia. Vocês lembram quando eu falei pra vocês aqui no início do programa que ele chegou pra mim? Ei, mano, se acontecer alguma coisa, não é pra parar a banda. No velório eu lembrei disso. E aí eu falei isso. Na época tava o Edgar com a gente, né, tocando batera. Eu falei, olha, mano, um dia aconteceu isso. E a coisa, evidentemente, não é só por ele. A gente continua a banda só por causa dele. Mas a gente tem que continuar porque é o meu sonho, é o sonho da Lê, é o do Edgar, é o do Renato. Tá ligado? Então, a gente tem um motivo para continuar, mas não é só pelo Donald, é por nós, cara. E outra, ele não fez o trampo sozinho. Teve ali a mão de todos, teve a mão da Lê, a mão do Renato, um pouquinho o tempo que o Edgar ficou com a gente, o Fábio japonês que não estava mais com a gente. E foi aí que a gente resolveu voltar, mano, continuar com a banda. O Donald faleceu no mês de setembro e em novembro a gente já tava tocando com o Dead Kennedys, cara, fazendo Eu lembro que o primeiro show sem o Donald foi feito em Santos, foi Gritando HC, Garage Fuzz e os Dead Kennedys. Mas, cara, foi dificílimo. Eu lembro dessa, quando o Dead Kennedys veio. Foi difícil porque a gente tava desengonçado. Olhava, e aí eu via a Lei. Eu tava muito tímido nesse dia, não tava aí, eu sei que, brother, depois do show, abriu o berreiro lá, foi foda. Aí... Assim, segurar a emoção. Mas só que a gente tava em Santos. Na quarta-feira a gente ia ter o show da Broadway, aqui em São Paulo. Ia ser com o Grinders e o Dead Kennedys, tá ligado? Aí eu falei, bom, já que a gente vai voltar, mano, vamos voltar mesmo em grande estilo. E é a nossa chance de se superar, né? Superar o fato e superar a nós mesmos, né? E aí a gente entrou no palco, mano, babando.
Foi um show lindíssimo. Um monte de amigo de banda, amigo assim do rolê ali na frente do palco, dando maior força pra nós. Foi puta numa vibe assim lindíssima, cara. Foi foda. E desse dia em diante a gente viu que a gente fez a coisa certa e tá eu gritando aí, mano. Pode crer. Né? Passou por essa puta dificuldade, superou. Ainda a gente tocou até 2003, aí ficamos 3 anos parados, aí a gente voltou com a banda. E o Gritando HC aí tá firme e forte. Foi um Ale. erro médico? Que Foi. Eu lembro, tinha essa. Eu não Na época sei. não tinha rede social, a gente Sim, ouvia sim. muito de Eu boca sempre a era boca. boato aqui, boato lá. Eu não mas sei, foi isso eu não mesmo. sei exatamente, mas que foi um erro médico, foi sim, cara. Acho que tem até a música do CPM, né? Amigos Perdidos, Sim, que sim. não sei se é verdade, mas falam que foi feita pro Donald É, eu também. perguntei Sim, pro foi Badal e feito. ele falou que é. Foi. E tem uma frase que ele fala, por causa do erro É de isso. alguém, não sei por que, será que... Mas, cara, são, É foda, são né? coisas assim que... É coisas da vida, né, mano? Porque, cara, uma vez que a gente tá aqui, somos seres mortais, né, meu? Então, a gente precisa suportar e superar qualquer perda que a gente tem. Seja uma perda material, seja a perda de amigo, de gente querido, a gente tem que superar e continuar, brother, tá ligado? Certo. Olha quanta coisa aconteceu até aqui. Pô, pra Pô, caralho. Gritando Ska, Uhum. pô, Gritando HC com a formação fodona, PMA Trio, tá ligado? A gente tá aí no rolê. Outra, a gente sempre se encontra, a gente tá conectado, tá ligado? Pô, os meninos do Gritando Ska, você vê que é uma vibe única, assim, uma vibe muito boa, tudo em torno de algo que a gente construiu lá em 1995, tá ligado? Sim. E tá aí, brother. Tá aí o recado que fica. É pra gente não desistir nunca do que a gente quer, velho. Tá ligado? Ah, eu quero tocar, então, mano, toca, ó, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pá. Pô, eu quero montar um negócio. Mano, tem oportunidade pra todo mundo. E não é papo furado de autoajuda, de essas porra de coach. É coisas que eu passei na vida, irmão. Vivência, Tá né? Vivência de atrancos e barrancos. Pô, eu tava fazendo uma faculdade e eu saí correndo da faculdade pra tomar um voo pra ir tocar punk rock. Aí voltar de busão com todo mundo e tal, enfim. Tá ali na minha formatura, na colação de grau, eu vi a Lê lá. Pô, isso é da hora, cara. Isso não tem dinheiro que pague, irmão. Tá ligado? Ô Frai, você gravou o disco do Gritando, mano. Como é que foi, velho? Como que chegou esse contato pra gravar com eles? Cara, o Smiley, né, ele tinha... ele era o Smiley no Zona Punk, né? O Marcelo Smiley. Ele tinha uma galera que conhecia ele, e aí a Lê chegou pra ele e falou: você tá com estúdio e tal, vamos trocar ideia aí, fazer um som, né? Aí ela chegou, a gente alinhou, e fomos aí que eu conheci esse senhor aqui. Esse senhor aqui, né? Ô, velho! Um pouco menos, né? Era um pouco Viejo. menos senhor e tal. Ele tava sempre acelerado, não. Ele encheu o saco por causa do baixo, não? Ele, Mano, não, mano. ele já sabia já como ele queria o baixo dele, né? Ele ficou, sei lá, ele gravou e sumiu. Nunca mais foi visto o Ritter. Mas como é que foi gravado? Foi, tipo, não sei como Mano, é que você foi- faz o esquema lá. Você grava a matéria primeiro, depois Cara, eu você- fiz o esquema, mano, eu obriguei o pessoal a gravar no clique, velho. O Tonizinho falou, mano, como que usa esse negócio aqui? Eu falei, mano, vamos gravar, vamos fazer, vai dar Ô, tudo dá uma certo. vergonha quando você vai Vai no dar estúdio pra tudo gravar, o certo, cara velho. fala assim, você grava no clique, aí você, puta, não sei gravar no clique. Não, mas rolou, acho que foi assim, com calma, assim, Rolou. foi bonitinho, assim. Pô, foi você manda pros caras do tranquilo. punk rock, mano, os caras Rolou. hardcore pra gravar no clique, velho. Não, mas ficou mais. Mano, ficou. É que assim, eu acho que. Eu acho que é possível você ter precisão e intensidade sem ser, tipo. Os caras falam, não, porque fica mais natural se você deixar sem clique. Não, mano, é que a pessoa tá um pouco insegura, mas você tem que. É porque vai a pessoa tendo ficar mais nuance, confortável, né? É, vai ter umas... É, que ali, eu, por exemplo, quando eu comecei a tocar com o clique, eu nunca mais parei, porque o bagulho é tipo, mano, o negócio é uma guia, assim. Opa, então eu posso fazer o que eu quiser se eu tiver prestando clique. atenção no que tá acontecendo, assim, sabe? Eu tenho uma abertura muito maior, porque você acaba tendo uma segurança com aquela situação. Aí eu falei,
pros meninos, vamos tentar, né? Vamos ver que vai dar tudo certo. E no fim deu tudo certo. Pô, e a mixagem, a Master System tá foda, mano. Pesadaças, guitarra. Curtiu Terra de Lobisomens? Pra caralho. Ainda mais, foi você que gravou, eu conheci o Fry, caralho. Igual eu falei, a primeira música que eu toquei na batera foi a Velho Punk. Então, assim, quando tava apertando o rec lá no som dos caras, eu falei, mano, da hora. Caralho, né, mano? Vou fazer o melhor cara, que eu né? puder nessa porra. Eu falei, mano, vai ficar o bagulho. Fica, mano, sair gordura, tá de tão pesado. Assim. Quem que compôs, Velho Punk? Então, cara... Ninguém sabe o autor dessa música. Não, é o Donald, pô. O autor escreveu a letra? Claro, pô. Não sabia, achava que era... Donald, aí eu acho que ele tava numa tardezinha, num rolê com o Renato, aí começou, aí o Renato já fez a basezinha lá, e pai... As manguacinhas e fez o Sol Ré lá e Ô, Si, Sol, Ré e lá, né? O Renato botou o Si, Sol, Ré lá e saiu, cara. Obrigado. Mas a letra é do Donald. Falavam que ele andava com um gravador e do nada ele tinha Eu acho uns que versos na cabeça, ele Sabe aquela música gravava assim. Escuta Tiros? É. Mano, era umas 10h30, quase 11, aí... Falei, e aí? Ô, Hit Boy, é o Donald, mano. Escuta o que eu fiz. Veja toda hora a cidade Guerra Civil. Eu falei... Ele, pera aí, caralho, ouve ela toda. Eu falei, oi, tá... Tira, escuta Tiros. Tira, eu falei, mano, a gente vai dar rock aí. Vai ser legal pra caralho, mano. Vai tomar no cu, Hit, eu ligo pra você. Falei, porra, mano, liga mais cedo. Aí já começou a bater boca. Né? Mas, mano, aí, pô, dia seguinte, ele já tinha os bagulho pronto. E era fácil, mano, porque bem ele já dava a linha. Aí o Renato já destrinchava. O Donald tocava, não? Nada. Mas ele era muito inteligente, cara. E outra, o que é legal, mano, desses 2 primeiros CDs do Gritando, é aquela coisa de você escrever uma música e você escrever de uma forma que toda a galera curte. Sabe essa coisa do Chorão escrever? Sim. Né? Tipo, o cara escreve... Nossa, olha a letra. Pô, eu não sou um fã de... O Charlie Brown Jr. é uma banda que eu admiro pra caralho, instrumental dos caras, mas não vou falar assim, nossa, sou fãzão da banda. Mas, cara, só um tonto, mano, não reconhece o talento do Chorão pra escrever, irmão. E você sacar o jeito que ele escreve, aquele tipo de linguagem que é linguagem da rua, linguagem do dia a dia. E isso se transformar numa música. Então, pra mim, cara, o Donald tinha esse talento. Cara, ele puta poeta do caralho, né? Sabe? E era... Pô, você vê, por exemplo, os 2 CDs mais icônicos do Gritando são os 2 primeiros CDs que tinham a participação do Donald, cara. Tá ligado? Que, pô... E algumas coisas ali em parceria com a Lê, né? Meu, deixar bem claro... Também não era o Donald que escrevia tudo sozinho. Principalmente no segundo CD, a Lê participou muito das letras lá. Tipo, Vírus, É Hora de Almoçar, entendeu? E entre outras, né, cara? Que nem eu nunca me envolvi muito nesse lance de letra, porque o meu negócio era instrumento, cara. Eu queria estar participando ali do instrumental. Mas você dava uns palpites e falava, essa frase ficou uma bosta. Ou não, você fala assim, eu deixava aí. Não, eu já dei... Não, Teve briga de novo. não. Teve briga de novo, mano. Essa foi engraçada. Tava eu e o Donald lá, ele morava na Frei Caneca, a gente descendo a Consolação e do lá pro centro, né? Que a gente ia pra Galeria do Rock. Aí ele começou. Ô, Hit. Não, ele, Hit Boy, olha o que eu escrevi, né? A menina da sala ao lado, ele ia cantando essas porra, né? Tá me deixando apaixonado, eu falei. E cantou a música todinha. Falei, vai tomar no cu, Donald. Essa letra do caralho. Você não tem visão. É burro pra caralho. Falei, mano, não vou gravar isso não. Não, nós vamos gravar assim. Não, mano, isso aí é zoado. Ele zoado é você, mano. Você não tem visão. Porra, você é muito burro, cara. Tá ligado? Uhum. Beleza, até que finalmente, mano, nós vamos gravar essa música. Aí o Renato já tava na banda, e pá, ele cantou, e fizemos a basezinha lá de Quero Ser Punk.
E, cara, uma coisa que foi muito legal, bicho, uma vez a gente foi tocar em Belo Horizonte, o Donald tava na banda, aí chegou um casal de namorado, mano, ele chegou pra nós, tava aí o Donald, assim, ele chegou, cara, é o seguinte, eu consegui namorar minha mina, porque eu não sabia o que falar pra ela, eu peguei um violão e eu sabia que ela curtia punk, eu toquei essa música aí. Tamo junto até hoje. Aí o dono de virou pra Aí mim, assim, você não tem visão! tá vendo, mano? Tá vendo? Eu queria gravar o bagulho, você não sabe nada, Hit. Mano, é muito engraçado. E essa também é o segundo hit, assim, do Gritando, que... Quando fala Gritando HC, é essa e Velho Punk. Uma música que, ó, duas músicas que ele me mostrou antes, não, 3, ó, Eu Protesto. Mano, Eu nessa protesto época, é foda. Essa época eu nem imaginava que eu ia tocar no Gritando HC, né? E aí ele me mostrou, falei, caraca, que letra fodida. Farra do Boi. Corra, É. do boy. E Quero Meu Ingresso Show dos Ramones. Hit, olha a música que eu escrevi pra gente tocar. Ele falou, porra, mano, essa música é da hora, hein, mano. Beat Bones é aquela loja da galeria, né? É, essa Ramones. mesmo. Mas, cara, teve essa parada aí do Quero Ser Punk com você, mano. Ô, Cris, essa Beat Bones aí do primo do Manga, né? O pai do Manga com o primo do Manga. O primo do Manga é o Douglas Ramori lá, que tem a loja, acho que até hoje. Não a Bitmones, mas ele tem aquela loja de cantinho. Aí o pai dele era muito fã de Beatles e acho que o pai desse primo dele, o tio dele, era fã de Ramones. O primo dele também era fã de Ramones, eles tinham essa Bitmones, né? Uhum. Que é sua paixão por Beatles e outro pelo Ramones, assim. Foda. Da hora. Ô, Rich, teve. Você não queria gravar essa música, né? Quero esperar com você. Não, é mais. Não, eu aqui, entendo, mas teve preconceito da galera do punk, assim? Imagine, irmão. Eu vi uns caras gritando lá de baixo, punk também ama! Mano, Ah, que eu bom, falei né? assim, caralho, e não é que a música é foda mesmo, irmão? Puta, que massa, então, porque, né? Foi da Imagina, pô, hora. os caras. Uma tentação geral das garotas, tá ligado? Nossa, a música foi feita pra mim. O cara que chavecou a mina e tocou a musiquinha pra ela, Quero Ser Punk, e ganhou a mina. E se for ver. Os punk deu toda aquela, punk também ama, tá ligado? E teve essa visão que o Donald tava querendo ver, mostrar, talvez. Meu, É porque Donald talvez naquela era, época meu, não tinha o banda Donald, fazendo música cara, de amor, né? Na nossa época ali, bicho, ele sempre tinha uma visão além de todos nós, cara. Ele era uma pessoa muito, muito, muito inteligente, cara. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida. Um dos caras, assim, mais... Assim, mano, vou fazer isso. E ele ia e fazia. Mano, camiseta de banda tem que ser colorida. A cor do Gritando vai ser verde. Porque todas as camisetas de rock, camiseta preta, camiseta branca. Puta bagulho chato. Vamos fazer camiseta colorida. Ele era um cara visionário, né, meu? Total, mano. Total. É, tanto que no Gritando tem azul, vermelha, verde, branca. O Verdade. comum da banda ali, que nem quando a gente tocou no Ultrassom, meu amigo falou assim, um brother meu de infância, ele, caralho, Hit, o mais normal da banda lá é você. Você não tem cabelo colorido, você tem uma camiseta velha lá do Fugazi e uma calça toda... Eu falei, meu visu é esse, mano, não é todo pau, não. Sou Fugazi, sono de camiseta preta sem estampa, tá ligado? Só depois de um tempo eu falei, comprar umas bermudinhas aí de skate. Aí eu já tava naquele padrão musical, tá ligado? A gente até conversou isso antes da gente começar, desse lance, né? Que tinha a galera do punk dos anos 80, que era calça jeans rasgada, jaqueta Sim. de couro. E vocês vieram ali de bermuda, tênis e... Bermuda. Os pulinhos hardcore. Mano. Os pulinhos hardcore, né, mano? Que era muito naquela... Na época a gente via muito aquelas VHS do Face to Face, né? No fax. Aquelas coletâneas da... Como é que é o nome da gravadora do Fat Mike, cara? Punkorama. Não, é o Fat Fat Records, mas Mas também tinha tinha essas coletâneas aí, esses vídeos do VHS, né? Aconteceu aí. Mano, eu vou aproveitar e interromper que, mano, se eu não for mijar, eu vou morrer. Pode ir. Pode ir, Pode ir. Vai mijar, mijão. Pode ir, Pode não tem ir. problema. Eu tô aqui assim, falando, mano, quando o Rich parar de falar, eu vou. A gente nunca vai parar de falar. Nossa, eu vou pra mim. Mano.
E aí, mano, a gente ficava vendo aqueles vídeos, aqueles VHS lá do Pancorama, lá, entre outras gravadoras ali, e falava, pô, visou, mano, skate punk e tal. A Ale gostava dessa parada de skate. Desde que eu a conheço, ela sempre esteve envolvida com skate. E meio que foi um negócio assim, a gente podia assumir essa identidade sim, de skate punk, do Visu. Já tinha várias bandas, já estavam dentro desse contexto. Mas no Brasil, não. No Brasil não tinha esse No lance. Brasil só tinha o Grinders, né, cara? Mas no Brasil, quando você falava em banda punk, era jaquetona de couro, tá ligado? Seu Moicano e aquela galera toda sisuda, né, mano? E não, mano, aí tinha o Donald lá, o Renato com o Moicano colorido, com bermudona de skate, com camiseta do Exploited, de Charge. E as sabe? camisas do Gritando, cara, assim, aquele símbolo do Gritando eu acho fenomenal, cara. É diferente de qualquer outra banda, assim. Você lembra quem desenhou aquele? Foi o Donald. Ele que fez, caralho, que Mano, foda, esse velho. cara, olha, brother, é que não é da época de vocês. Na Copa de 82, eu acho que quem gosta de futebol já ouviu muito falar na Copa de 82, né? Dito jogo contra a Itália. Exatamente. Quem foi? Essa época- Rossi? Rossi É, fez 3 o- gols do Paulo Rossi. Essa época aí, pô, tá com 10 anos, cara. E o Donald eu acho que 1 ano, 2 mais velho que eu, né? E ele também era outro pirado em futebol, né, meu? E aí tinha o mascote da Copa de 82, era o Naranjito. Você vê, meu, vocês dão um Google aí, o Naranjito, o mascote da Copa de 82. Vocês vão entender o porquê do símbolo do Gritando. O símbolo do Gritando foi inspirado nesse bonequinho aí, velho. Sério? No Naranjito ou Naranjito. Porra, mas ficou bem difícil. Não, velho. Mas aqui mas foi, mas aqui foi o embrião, foi o embrião. Foi 82. Sim. Não, agora imagina o Naranjito aí com um punkinho, um moicaninho, tal. Sim. Um tapa-olho. Sim. Não, inspirado Foi nele, sincronização. Naranjito. Caralho, aí veio daí, ele só foi modificando, deixando e aí- o Lanito Punk. E outra, né, mano? O nome do Gritando também foi outro esquema, né? O Gritando HC, né, meu? Era. Acho que na época até o Edu Português estava tocando com a gente. Ele era um cara assim, todo pancão, né, mano? Era gente boa pra caramba. Ele é um maluco sisudão, assim, todo sério, né? Não sei o quê, tem que ser. Anarcaus, o nome da banda. Anarca. Não sei o quê, e pá, aqueles É que nomes. sabe, no começo assim, sempre sai os nomes meio absurdos, né? O Donald. Gente, um nome pra nossa banda. Gritando HC. Gritando hardcore. Eu falei, caralho. Eu falei, esse nome é muito foda, velho. E aí ficou Gritando HC, mano. Nossa, Porque mas foi um bom pra bagulho. caralho. Falei, porra, mano, Gritando hardcore, mano. Falei, Ô, total. O Hit, e perrengue em show, assim, você lembra alguma história, assim? Muita treta. Uma treta ou alguma coisa... perrengue. O perrengue ou uma situação... Chegaram a ter uns punk chato atrás de vocês? Falando Ah, vocês se venderam! banda de boy, tá ligado? A gente participou do evento aqui no Museu do Ipiranga, mano. A gente não conseguiu fazer o show todo porque, mano, a gente foi mega hostilizado, velho, pelos punks, né, cara? Sério, isso aí eu não fiquei sabendo. É, a gente Mas o foi... que era? Era aquela velha guarda do punk ali? Não, tinha alguns caras da... Ou era tipo uma galerinha que tava... Não, tinha alguns caras da velha guarda, tinha alguns caras contemporâneos da gente na época, mas era aquela coisa, né, mano? O Donald conseguiu abrir uma loja na galeria, então já ficou aquela coisa, mano, essa banda de boy do caralho, é a loja do Gritando, é o Possessed, né? E na verdade não era a loja, era tipo um QG ali do Gritando HC, mas não era a loja do Gritando HC, era a loja do Donald. E também qual o problema se fosse a loja do Gritando HC? Imagine vocês, a gente ali mais espertinho, com dinheiro para investir, porque não Sim. poderiam ser todos Vendeu sócios umas da... roupas legais das bandas, das camisas de Exatamente. banda, caralho. E qual o problema? Mas não, mano, era essa coisa do... Ai, mano, eu sou punk, eu tenho que ser foda, eu tenho que ser mal, eu tenho que ser fudido.
E foda-se o sistema. Seja punk, mas seja burro, né? Mano, e aqui em São Paulo, uma época, tinha muito disso, né, cara? E os caras também pegavam no pé dele pra caralho, né, mano? Tinha muita confusão, às vezes, a ponto de ele... Pô, cara, não me sinto à vontade pra ir no rolê, porque todo mundo fica me hostilizando. Mas era essa visão que ele tinha, que talvez a galera criticava, você acha que era isso? Ah, com Que certeza. ele tinha uma mano. visão, né, que a gente tava falando agora, ele tinha uma visão além do... Sim. Né, e Isso talvez incomodava. isso que incomodava, Cara, talvez. se o lance de a maioria do Gritando HC aparecer com bermuda de skate, de Vans, moicano colorido, pô, o cara com moicanão andando de skate, mano, isso incomodava a galera sim. Na época Que incomodava fugia muito. daquela parada que eles tinham, né? A gente Não, participava de evento grande, em tudo quanto era canto, em tudo quanto era escola. Vocês, na época que estudavam em escola, aí vocês eram garotos. Mano, só se falava de Gritando HC. Então os caras ficavam mordidos. Pô, mano, como é que os caras conseguiram e... Vocês sentiram isso, alguma coisa assim, referente às bandas antigas? Não. Punk? Não. Vocês foram bem aceitos ali? Muito pelo contrário, cara. As bandas grandes, né, as bandas já... Ratos, Cólera... Os caras abraçaram gritando. Os caras abraçaram, velho. Inocentes. Os caras abraçaram o grandão. A galera das antigas respeitava muito a gente. Era mais o público mesmo, né? Era mais uma parte do público ali. Parte do público. Ah, você foi, pô, tanto que o Henrique sofreu, mano. Nossa, era outro também, mano. Ah, mano, boy. Ah, os punk de Alphaville e tal. Sim. Era... Ainda bem que hoje não existe mais isso, né? Hoje você vê, por exemplo... uns malucos assim que são pancão mesmo, porra, respeita o Gritando, reconhece a história do Gritando HC e reconhece a importância do Gritando HC na cena, tá ligado? Então é uma coisa que tudo evolui, a cabeça das pessoas evolui, a cena evolui, então você tem que estar ali conectado, né, sem abandonar a sua essência, mas você tem que acompanhar o fluxo, né? Mas então, essa parada é foda porque você vai ver, os caras falando assim, vendido do caralho e tal, não sei o que. Aí você pega, tipo, aqueles punk que fica na frente da galeria, bebendo Vito, fumando maconha, bêbado, fica Na assim. mesma de tá anos ligado? atrás, tá ligado? Não Tipo, saiu aí você dali. fala, beleza, Mas eu tá, mas aí o achava que você vai fazer? Não, tipo, eu tô falando no sentido assim, tipo, puta, Sim. o cara, ele não tem uma atitude, ele não tem um pá, mas ele fica lá criticando e fica lá na porta da galeria lá, morrendo lá. Mas aí... Aquilo, né? Se a gente for ver bem hoje, né, mano, são escolhas, né? O movimento punk aqui no início, aqui no Brasil, ele também foi mal interpretado. Sim. Até muito mal interpretado. Reportagem da Globo lá, né? Não, foi da... Acho que foi da TV Manchete. Ah, é? TV Manchete. TV Manchete. Cara, eu era adolescente, cara. Meu sonho era ir no show do Cólera. E eu não ia no show do Cólera com medo. Aí depois de, né, mano, já mais velho, assim, tipo uns 22, assim, ó, eu fui no show do Cólera, eu falei nossa, mano, é aquela matéria que saiu lá no programa. Ele, mano, aquilo é mó paia, mas aí, ó, mano, todo mundo curtindo na boa e eu tava assim, extasiado, né, mano? Vi um show do Cólera, cheio de gente, foi até lá no Tendal da Lapa. Showzaço, tá ligado? E ali você se sente realizado, né, velho? E totalmente fora daquele estigma que essa porra dessa mídia divulgou no programa, falando que punk só, mano, os caras se matavam, andavam armado e blá, 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 blá. E foda é que isso perdurou tempo pra caralho, porque... Perdurou e atrapalhou algumas bandas, né? Atrapalhou... Eu lembro uma vez um camarada meu, bem no começo, assim, na época, assim, quando eu peguei o CD do Gritando e do Blind, pô, mano, vai ter show do Ratos, mano. Eu falei, você é louco? Aí. Eu vou não, os caras vão me matar lá, tá ligado? E não é, mano, depois você fica mais velho, você vai num do outro, você fala assim, não, é tranquilo, é suave, né? Mas, tipo, aquela coisa, você tinha aquela coisa na cabeça, assim, você é louco, chega lá, vai estar os punk, o que você curte aí? Fala que no Metal tinha... Ô, mano, dá com a camiseta do Metallica aí, fala a formação do Metallica, se você não souber, os caras levavam a sua camisa. Fala o nome da sogra aí do baterista, tá ligado? Dona Gertrude, pá, acertou, pá, tá ligado? Então, você tinha aquela coisa assim de falar, tinha, mano. E tanto que quando começou os rolês do hardcore, tal, das bandas mais fora desse eixo do punk mesmo,
Mano, a gente sentia mais vontade de ir, porque você fala assim, pô, uma galera diferente, tá? Uma galera que. Pô, você vai. Uma vez eu fui no show do Cólera, da galeria que teve lá uma vez, mano. Ô, mano, eu vi tanto punk maior caralho. Eu falei, mano, tinha a sensação de que ia tomar uma facada. Eu falei, mano, os caras vão me esfaquear aqui, mano. Porque aquela tensão, assim, aquela coisa assim. E não sei o que, você fica, caralho, mano, parece que em algum momento, se você olhar torto pra alguém vai te esfaquear aqui dentro, tá ligado? E que a galera do hardcore não tinha essa, que a galera do hardcore era mais som, era mais, tá ligado? Era mais, vamos beber e trocar ideia e ver as bandas. Os punk não, os punk era tipo sempre treta. Não, mas treta. isso, cara, isso aí passou, mano, isso Então, agora dá ficou pra bem você lá ver que- atrás, tá ligado? Agora dá pra você ver que, tipo, realmente já são outros tempos, né? A galera, realmente, quem ficou é mesmo quem curte aquela parada, tem quem uma vai mais pessoa- além. Tem uma pessoa assim que é mais nova, mais jovem, também vai lá, curte o visual, sou moicano, só jaquetona e vai, tá. Imagina um moleque que nasceu em 2005, tipo, começar a curtir punk rock e virar e falar, gritando é vendido. É foda, né? Aí eu ia falar, pô, mano, pena que não. Eu podia estar ganhando uma grana com música aí, gritando, tocando nas majors e. Lógico, né? A gente fala isso na sacanagem, né, mano? Mas eu ia dar risada, né? Não. Ainda até chamar de filho, né? Não, filho não é bem assim. Ô, Hit, um momento foda, mano. Você falou do musical, você acha que esse foi o momento mais... a situação foi. mais foda ou você acha que teve um outro, assim? Não, teve esse ou a gravação do CD ao vivo, né? Assim, pra mim. E o show de 30 anos aí que eu participei aí nesse ano, né? Em abril O desse dos ano. Sesc aí, eu tava ali do lado do palco e olha, você tava se divertindo um pouco Aquilo aí é o quando você tava em gritando. cima do palco, tá ligado? Aquilo é o gritando. É a essência Eu acho do que foi gritando. um momento bom também. Tocar no Foi, Sesc foi. Foi um momento bom. interessante. Então posso colocar aí esses 4 momentos, né? O musicals, o gravação do CD ao vivo no Hangar 110, o show de 30 anos do Gritando no Tendal da Lapa e esse que a gente participou aí no Sesc Belenzinho, né? Pô, que foda. Ô, Frai, quando é que vai rolar um próximo Gritando Ska? Tem alguma coisa aí? Cara, Gritando Scava, a gente vai tocar dia 8 de novembro. Não, é 8 de novembro? É, 8 de novembro, numa sexta-feira, no Hangar, velho. Lugar? Ó, que foda. Vai ter espaço pros metal? Não, o hangar é grande. O hangar dá. Mas Mas Mano. tem ideia de gravar? o Ska, cara, a gente tem uma música já, um single, né, lançado, e agora nesse mês aí, acho que dia 25 agora de outubro vai... Estamos em outubro, né? 25 de outubro vai sair mais 3 sons. Tipo, vai completar um EPzinho. A gente lançou A Hora de Almoçar, vai sair Libertar Nossas Correntes, Terra da Garoa e Caralho, que foda. qual que é a outra? Qual que é a outra hit? Patinho feio? Não, Patinho Nossa, eu Feio, não. adoro essa parte. Essa Patinho parte Feio ainda não, mas a gente toca ela, mas ainda não tá gravada. Patinho feio. Terra Mano, eu da gosto pra Garoa. caralho Eu dessa música, também, mano. mano. Eu lembro da minha Mano, infância. eu esqueci, velho. Ah, mas O bagulho sumiu na minha mente, mano. Nossa, entra na página do Gritando Ska, né? Mano, caralho, qualquer. Não, e eu toco as músicas, mas eu não lembro, às vezes esqueço os nomes às vezes, velho. O que a gente fez, o que a gente faz. Mas, mano, a gente fez também uma gravação ao vivo agora no estúdio 1234 esse fim de semana, que vai ter. A gente fez a Patinho Feio e a Namorando uma Burguesa, Essa também é foda. que. É foda, né, mano, sério, o bagulho tá gostoso. Tá gostoso, tá divertido. você teve outras bandas antes do Gritando Ska? Ou... Eu tô. O Frai Tô rodando aí, né? Eu sou aquele cara que os caras falavam, mas chama o Fry, mas já tinha 30 bandas, tá ligado? Sempre tinha alguma coisa acontecendo. Mas toquei na época na época do Estourão ali, que A do esse- estourão. eu tocava com o Opera Novel lá, com o Pedro, o cara preso lá, o pessoal, mano, que a gente fazia uns negócios que era meio cabeçudo, o pessoal falava, mano, quem que são esses caras? Só que a gente era muito idiota e, mano, a gente ficava mais na loucura do que na música, aí o bagulho não deu certo, tá ligado? Mas, mano, eu toquei numa banda cover de After Forever já. Caralho! Foda, mano. Banda vibe lírica, não sei o que, mano, toquei acho que num cover de Camelot. Que, mano?
cover de Camelot, uma banda, tipo, de metal mata-dragão, tá ligado? Aí eu gostei dessa. Aí eu curtia, que os caras chamavam e, mano, era uns negócios que, assim, você escutava, por mais que é uma coisa que você não curte, falava, mano, o bagulho é difícil, velho. Desafiador, né, Vai ser da hora eu treinar, né, e tal. Mas, mano, o Ópera Nova foi na época que eu curti pra caralho. E, mano, na atualidade, eu toquei com o Talene, né? Tipo, eu tive uma banda com o Smiley, que era o Talene, que, mano, chamava Metal Beer Metal. era banda, mano, banda pra trocar ideia e ficar, mano, bebendo breja. Você tocou mano. pra caralho de cerveja, né? Toquei pra caralho no Cerveja Azul. O Hit tocou no cerveja azul, Hit? Cara, toquei. É verdade, eu acho que eu nunca vi um gritando. Eu não lembro de ter visto gritando na HC. Tocar no grito. Quando que eu não. Tocamos, foi legal pra caralho. Acho que tocamos acho que no ano de 2002. Ah, já não. 2002, 2003 tocamos. Foi muito A foda. gente conheceu aqui em 2004? 2004. Então acho que... Meu, foi muito foda ali, meu. Aquele cerveja azul lotadão e vibe de show de hardcore, assim, né? Neguinho dando mosh direto, foi foda. A gente falava que o cerveja azul era o nosso CBGB, né? Era onde a gente se encontrava assim, tipo, onde. Porque a gente fez um monte de amigos ali, né? Sim. O Cerveja Azul era... Era. Tocamos bastante cerveja azul, cara. mano, era... Sexta-feira era padrão, né? Ô, Fra, quanta sexta-feira eu tava lá do estourão lá? Nossa. Aquele banheiro de cerveja lá, apareceu o carro do palhaço. Isso saía de gente. Eu não entendia nada. Só saía Power Trio ali. Ali tinha os Power Trio, hein? Os PVA ali. Salve, Kaká. Gente, antes da gente encerrar, eu vou fazer aquela pergunta onde o convidado se arrepende de vir. Fry, se você pudesse salvar 3 discos da humanidade, fosse pra uma ilha deserta, tivesse só 3 discos ali, ó, só pode pegar 3 3 ali. discos? É os 3 que você vai passar o resto da sua vida na ilha deserta. Caralho. Quais seriam os 3 discos que o Fry ia levar pra essa ilha deserta? Que eu salvaria pra Ilha Deserta. 3 discos só. 3 E o discos. Gibi da Mônica. Aí Gibi da eu- Mônica? Eu tô zoando, cara. Que não tava no roteiro. Não tava no roteiro, eu inventei. Não que a gente tenha um Cara, roteiro. 3 discos, mano. Mano, eu acho que... Se prepara, já vai pensando aí. Não, já eu tô aqui pensando. Mas acho vou que cometer eu... injustiças. Mano, o Diabolos em Música do Slayer. Boa. O Iowa do Slipknot. Vou ter que colocar porque, mano, pra mim foi Ó, você tem que uma pensar produção que do é- Rick Rubin, mano. O bagulho é intenso pra Sem pensar que é o caralho. resto da vida lá na ilha deserta, mano. Não, eu escutei tempo suficiente pra saber que eu consigo escutar pro resto da vida, tá ligado? esses dois eu tava tipo, mano, tá suave pra caralho. E, mano, o terceiro, velho. Mano, o Vulgar Display of Power do Pantera, velho. Esses 3, velho. Eu levaria, Caralho, só escutaria. pedrada, hein? Escutar esses 3 forever. E aí, Riti? E aí, Riti aí? Boy? Eu já tenho aqui eu vou cometer milhares de injustiças. Ó, Vai, lembrando, ó, que sem energia, digamos que teria só o aparelho de som pra você ouvir, o resto Mano. dos seus dias ali naquela ilha Ó. deserta. No Rest for the Wicked, do New Model Army, o primeiro. Candy Apple Grey, do Skerdoo. E... A justiça com o terceiro. Não, já vários. Ah, mano. Big Choice aí do Face to Face aí pra eu dançar um pouquinho. Tá bom já, vai. Mas é difícil, cara. Você comete um monte de injustiça. 3 discos é pouco. É Três pouco, é pouco. mano. Podia ser uma lista de 10. Aí era Mas vário. 3 é pra ser difícil, né? Pra dar pra... Isso mesmo, mas seriam esses daí, mano. E um gibi do Batman, qualquer um. Ótimo. Gente, muito obrigado pela participação de Pô, a vocês. gente que agradece, mano. E, Caramba. cara, o Fry aqui, conheço o Fry aqui há 1000 anos aqui, ó, desde a época do Estourão ali. Saí muito no estúdio dele. Iti, você, mano, a influência pra gente de moleque, assim, de Obrigado. banda, de som, de... Como eu falei, mano, cresci a minha trilha sonora do começo da minha adolescência, de sair da fase da infância pra adolescência, assim, mano, foi com Gritando e Blind Pigs. Caralho. E, porra, cara, conhecer você e trocar essa ideia com você, cara, é sensacional. Obrigado. E eu agradeço vocês novamente pela oportunidade. Eu fico feliz pra caralho, porque, tipo, porra, é legal você ver um cara que fez parte da sua infância, assim.
Sua infância, né? Titio Hit. Não é mais Hit Boy, agora é Titio Hit. Mas é sério mesmo, muito obrigado aí. A gente que agradece. Por você ter vindo. E Rafa, suas considerações Eu finais? também agradeço pra caralho, Fry. Obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Você falou, vamos levar o Ritão lá. Eu falei, pô, traz, vamos trocar uma ideia, destrinchar bastante coisa. Também fez parte da minha juventude. Trilha sonora aí, Da tá hora. ligado? Ditou muita coisa e... Da hora de conhecer, mano, de verdade. Pô, não é... Prazer é meu conhecer não é vocês jogando dois, mano. confete, não precisa, Não, não precisa tô ligado. disso, mas é de conhecer, que eu sou baixista também, Sim. tanto que quando uma das primeiras perguntas foi, meu, como que você timbrou aquele baixo? Foi uma das primeiras por amor ao instrumento. Eu falo, caralho, Nada. E da hora, cara, da hora mesmo, assim, de verdade. muito Cara, obrigado. lembrei agora, só me tira uma dúvida, aquela letra Juras de Amor... Ah. O que o Donald tá falando ali do... Era o quê? É que ele fala... Era um bagulho vem inspirado logo no Misfits. escureceu, o destino a levou, nunca mais esquecerei. Eu nunca entendi essa porra. Eu falei, caralho, você gostava de uma mina, a mina morreu, velho? Que dó, velho. Não, mas Mas que dá pra entender a letra assim, né? a letra conta essa historinha, né? Mas não foi uma parada que aconteceu com ele, não. Não que eu lembre. Tal. Mas não. Seu corpo violentei, lábios fios, beijos. Eu falei, que isso? Ele zoomou a mina? Que porra é essa? Eu E aí, não entendi, tá ligado? Aí eu perguntei pra ele, mas seu corpo violei, caralho. Ele, não, mano, deixa assim, pô. Ele vai casa com som, pá. É porque, como você falou, deve ter inspirado em Misfits, né? Misfits sempre Não, a tem essas... inspiração horror punk. total é em Misfits, né, mano? Horror pode punk. crer. Ótimo, mano. É isso. Misfits sempre tem essas porra. brisas de... Pois é. Essa letrinha aí foi inspirada nos Misfits, cara. É pira dos Misfits, isso aí. Pode crer. Então, era isso. A dúvida que eu tinha ia perguntar na hora que a gente tá falando antes que a gente destrua e Sim, acabou sim. passando, só pra gente deixar registrado aqui no Legal. programa, porque muita gente também deve, talvez, pensar, caralho, mas que brisa foi essa Não, música é né, agora? Misfits, galera. Ouçam Misfits. Mas é isso. Então é isso, a gente encerrando mais um do Namaracast. Antes, redes sociais, por favor, Fry. Cara, Do Gritando Ska, do estúdio. arroba Gritando Ska. Estudião. Pedrada, né? Arroba Gritando Ska, o Estudião e arroba Estúdio Pedrada, mas por enquanto ele está só para o meu futebol, não está aberto para terceiros. Aham. PMA Trio, arroba PMA Trio. Sim. Vocês Muito estão sucinto. Oi? Estão no Spotify, né? Cara, estamos no Spotify. Ó, porque vocês PMA estão no Trio. Spotify, vocês têm que estar no Spotify, No gente. Spotify. A gente tá em todas A as gente tá em plataformas, todas as cara. É plataformas. YouTube, Bandcamp, tá no Instagram, tá no Spotify, no Deezer, Spotify. em tudo, cara. Meu, tem bastante coisa pra ouvir lá do PMA Trio. E antes de, só rapidinho, estamos lançando, em breve vamos lançar um single novo aí com um videoclipe, uma música chamada Caverna, bem legal. Pode crer. Deixa sua rede social também, seu Instagram, Hit. Quem Mano, eu quiser não te seguir sei lá. bem como é meu Instagram é grande. Foi um amigo meu que fez. A Hora do Hit, porque a Hora do Hit era um programa que eu apresento na Antena Zero de vez em quando, Ó, né? que foda, Eu mano. preciso voltar até apresentar aqui programa que toca hardcore, punk nacional, né? Então é só procurar aí. Acho que é a.hora. do Hit, AZ. Eu acho que é isso aí, mano, que... Já tá ali no espaço, é só apertar o dedinho, só digitar ceia, não digitar nada. Tinha um programa da 89 de madrugada, acho que era domingo de madrugada, domingo à noite, que tocava uns hardcore. Puta, eu já ouvi, acho que eu ouvi Dead Fish lá, ouvi Dead Fish antes de ir pra gravadora, né? Antes de 89? Dead Fish, da 89, tocava uns hardcore ali domingo à noite. Tinha o Tarja Preta também, tocava Sim. uns podres lá, né? Dá um espaço pra galera assim, que não, não sem curtia, dúvida. né? Ó, até mandar um abraço aí pro Thiago DJ, né? Que sempre quando a gente lança coisa nova aí, eu dou um salve nele. Ele gentilmente sempre toca todo o lançamento novo do Gritando, aí ele faz uma presa aí. Valeu, Thiagão. Ah, tem outra coisa que eu ia esquecer, eu ia comentar com você, esqueci. Teve um show do Raimundos que o Rodolfo tocou com a camisa do Gritando. Pô, pode crer, 2001, Foi essa 2000 ou fita aqui, 2001. Eu tenho até uma lembro, foto cara. que ele tocou assim, tanto que levou um monte de gente. Sim, Nós sim. tocamos Gritando HC, Gritando HC, mas Pois caralho, é. né? Então, isso acho que foi em 2000, 2001, algo assim. Acho que foi no Abril pro Rock. Isso. Que foda, Cara, que mano. legal, velho. Tipo, pô, naquela época Raimundos bombadão, assim, tipo,
com a camisa do Gritando. Pô, foi da hora, foi uma puta honra, velho. Olha, é isso? É isso já. Encerrar, infelizmente, né? Senão a Mas gente ia deixa eu ficar ficar aqui. Eu ia falar, nossa. Fica caralho, tem que trabalhar. Mas é isso, encerrando mais um Dona Mara Cast. Obrigado a você que ficou até o final. Aí se inscreve no canal. A gente tá ligado que você tá vendo aí o programa e não se inscreve, meu. Se inscreve que você ajuda a gente pra caralho, porque, meu, a gente trampa aqui, é um puta corre, então, pô, ajuda nós aí. Tem nosso QR Code também, quiser patrocinar a gente, deixa o like, compartilha. Se você não consegue assistir o programa, tem um canal de cortes também, e também a gente tá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, então se você não consegue assistir, você consegue ouvir o nosso programa lá. Estamos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, né, em breve, quando voltar. É isso, né? É isso, canal de cortes. Só lembrando aqui que cortes, acabando né? aqui, a gente já vai estar liberando já os cortes lá, os melhores momentos no canal de cortes. Sim. Já vi as besteiradas que a gente falou aqui, né? A palavra. Tem a palavra também, né? Pra quem a quer assistir até o final. quem assistiu no final, a palavra vai ser, eu posso, vai ser o quê? Não sei. Trio. Hã? Trio. Trio? Trio. Vocês querem- PMA Trio. PMA Trio. PMA Trio aí, deixa nos comentários aí, você que ficou até o final aí. E é isso. É isso, obrigado novamente. É nóis. Tamo Falou. junto, valeu. Valeu! E o Crildão, nos despediu do Crildão. Agradecer ao Crildones que tá com nós aqui, Crildão. todos os programas. Tô aqui, mano. E- Crildão Trio. Obrigado. Sempre junto. Obrigado aí, por tamo mais junto. um episódio. Do caralho. Hoje foi do caralho. Foi do caralho, né, mano? Hoje eu gostei demais. Hoje Mas foi é emocionante. isso. Agora é nóis. Falou. Falou. Cara, demais, viu, mano? Sou